Vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kênia, estou aqui com... O marido da Kênia, Bertaldo, sempre azul. E para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos ele, vocês vão já saber toda a história, José Neto. Bem-vindo, José Neto. Obrigado Bertaldo, obrigado Kênia por esse convite, é um prazer. Sou assinante do canal, né? Então assisto sempre os podcasts e para mim é um prazer poder estar aqui com vocês. Ah, que bom, a gente fica muito feliz. E antes de eu apresentar aqui todos os títulos de José Neto para vocês, que a gente já sabe que é do basquete, mas a gente vai saber direitinho ali, né, o que é o principal aí do José Neto, falar para vocês da comunidade Ânima. Não é isso, Bertaldinho? Comunidade Ânima é a comunidade feita para a sua família, para você, para o resgate. Você que anda aí sem saber uma formação católica, que escuta falar que você é um católico de IBGE, Deus me livre, né? Então, a comunidade Ânima é para você poder ser um verdadeiro católico, ter uma formação integral. Isso aí. Espírito, alma e corpo. Tá o QR Code aí, e é só depois você entrar, se inscrever e tá com a gente. E também, não podemos deixar de falar da loja Ânima. Você tem Bíblia em casa? Gente, é fundamental. Na loja Ânima tem a Bíblia capa de couro, tem a Bíblia com outra capa durinha, tem essa aqui, tem vários tipos, mas tenha Bíblia. Você precisa não só ter, porque não adianta você ter a Bíblia e deixá-la enfeitando aberta lá na sala. Funciona nada. Tem que ter... A Bíblia não reza sozinha, não. Exatamente, tem que ler e rezar. É fundamental. E aí nós temos vários como por exemplo, meu colar aqui, que é um colar que tem o Imaculado Coração de Maria, de madrepérola. Temos também terços, esse aqui, olha, que vem nessa caixinha, tem os terços, é importante a gente ter terço, mas terço também não como amuleto, terço para rezar, é fundamental. E tem outros livros, esse aqui foi do Alexandre Croft, que teve aqui, ele gravou um episódio com a gente, contando que ele foi viver na rua para ver como é que o pessoal de rua morava, como é que era, ele conta toda a trajetória, a conversão dele, tá aqui. Eu Era a Sua Estrada, vale super a pena, e tem outros livros também na loja Ânima. E este aqui, Fátima, que é para a gente entender o que Nossa Senhora pediu para todos nós. Esse é presente para José Neto. Opa, obrigado. Loja animaoficial.com.br. Tá bem, gente? A loja da família brasileira. Ah, ela vem ele com esse negócio. Meu pai é eterno. Deixa eu apresentar aqui os pontos de José Neto. Treinador de basquetebol, isso todos nós sabemos. Ele é ex-treinador de basquete da seleção brasileira feminina e do Flamengo. Coisa linda. Do Flamengo ninguém nunca é ex-treinador, é sempre flamenguista. Flamengo sempre é o hei de ser. Então, vamos lá. Isso aí. No comando da seleção, Neto foi bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, campeão sul-americano e campeão do Americup W, é isso? É, Americup, é. Americup, depois tem um W aqui, é isso aí. E o principal do José Neto, que ele é casado com a Elisângela, e ele é pai da Luísa e do Matheus. Muito bem. É isso. Você é do interior de São Paulo? Sou do interior de São Paulo, sou de Itapetininga. Já tive uma vez em Itapetininga. Itapetininga ali perto de Sorocaba, Tatuí, sim, ali próximo nessa região, né? Sul do estado de São Paulo, como dizia minha mãe. Sul do estado de São Paulo. E como é que o menino lá de Itapetininga chegou à seleção brasileira de basquete? Como é que foi isso? Como é que começou essa sua jornada aí? Eu fui muito influenciado pelo meu pai. Meu pai foi um nadador e ele sempre nos apoiou para que a gente fizesse alguma atividade física, praticasse algum esporte. E, é claro, né, ele começou me ensinando a nadar, então a gente ia no clube lá da cidade, onde ele nadava, e a gente começou a fazer isso aí. E aí depois ele trabalhou numa comunidade japonesa que tem lá, em Itapetininga, e lá é muito forte o beisebol. Olha só que curioso. Itapetininga? Itapetininga, tem um time forte de beisebol. E aí eu comecei a treinar beisebol, e eu fiquei um bom tempo na equipe de beisebol, jogando beisebol. E aí, no colégio, eu estudava num colégio, que é um colégio católico, das Irmãs Beneditinas, e minha mãe dava aula nesse colégio. Então tinha bolsa lá, e o professor de educação física falou, não, ele era o professor de basquete da cidade. Então ele viu que eu tinha certa aptidão ali pro esporte, né?
e falou, não, vem jogar basquete. Aí eu comecei a jogar basquete, fazia as duas coisas, chegou uma hora, meu pai falou, não, você tem que decidir aí. Então eu falei, vou jogar basquete. E aí eu comecei a jogar basquete, muito influenciado por esse professor, e aí tomei o gosto, né? Assim como o Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É, sempre Flamengo. Basquete não vai também, ter jeito, né? Não tem jeito. É. O basquete entra na veia e fica mesmo, fica forte. Mas de uma forma profissional, você também começou em Itapetininga. Então, aí o que aconteceu? Eu fui para a faculdade com 17 anos. Então, eu joguei até os 17 anos. Jogava em Itapetininga, jogava jogos regionais, jogos abertos. A gente disputava um campeonato também paulista da federação, de categoria de base. Mas eu fui com 17 anos para a faculdade. Fui fazer educação física na USP. E aí eu falei, bom, eu quero continuar jogando. E eu fiz um teste no Corinthians. E passei no teste no Corinthians. E comecei a treinar. Só que a USP é na Zona Oeste. E o Corinthians é na Zona Leste. Eu praticamente atravessava a cidade. E eu comecei a perder algumas disciplinas. Comecei a ter dificuldade em algumas disciplinas. Porque eu entrava na faculdade às 7h30 da manhã e saía às 5h30 da tarde. A faculdade de Educação De Física? Educação Física, na USP. Então, eu comecei, para conseguir chegar no treino, perder algumas aulas. E aí, chegou no final do primeiro semestre, claro, fui reprovado em algumas disciplinas. Aí, meu pai, mais uma vez, você tem que decidir, não dá para você fazer as duas coisas. Bem, então você decide o que você quer fazer. Aí eu falei, não, vou estudar, vou parar de jogar. Parei de jogar, fiquei mais focado no estudo para que eu pudesse fazer e terminar a faculdade, já que era uma faculdade boa, né? Então, comecei a me dedicar mais a isso e parei de jogar. Foi assim. Mas aí parou total e... Aí parei de jogar. Ué, Parei de e pra jogar. virar técnico daí? Então, Como é que foi a história? porque aí eu comecei a me dedicar mais realmente ao trabalho de treinador. Né? Então eu falei, bom, já que eu não vou conseguir ser jogador, né? Já que eu não vou ser um jogador assim, mas eu quero continuar no basquete, vou me dedicar então a ser treinador. Então eu comecei no terceiro ano da faculdade, eu tinha disciplina de basquete dentro da universidade. E o professor da disciplina de basquete, o professor Dante, ele falou, bom, vem me ajudar então, tem um trabalho para a comunidade aqui, que era para a comunidade da USP, para os funcionários ali, para a região ali, né, da USP, que a gente oferece um serviço para a comunidade, que é as aulas de basquete. Então você fica como um monitor, como responsável por essas aulas de basquete aqui. E aí foi que começou. Eu falei, não, então eu vou me dedicar mais a isso. Comecei trabalhando ali com ele. Depois, quando eu fui para o quarto ano, a disciplina era do terceiro, ele me colocou como monitor da disciplina já para a graduação. E depois chegou no último ano, né, quando eu estava no quarto ano, no último ano teve uma ligação do Clube Paulistano pedindo um ajudante para um professor da escolinha. E ele falou, é uma oportunidade. Você vai entrar num clube que é um clube bom, que é o Paulistano, e você pode começar a trabalhar, né? Então você já sai da faculdade, já tem um trabalho. Eu falei, eu vou querer. E eu comecei então lá no Paulistano como ajudante do professor da escolinha de basquete. E ali fiquei só 17 anos no Paulistano, onde ali passei por todas as categorias, fui treinador de todas as categorias até chegar ao adulto. Porque para um técnico chegar a ser técnico da seleção brasileira é o ápice. É porque a pessoa é referência, porque, né, acredita no trabalho Mas dela. você, além de estudar educação física, você foi estudando mais alguma coisa que tinha a ver com o basquete específico? Eu fui fazendo alguns cursos, né? Porque no Brasil não tem uma escola de treinadores de basquete. É diferente, por exemplo, o vôlei tem. Então você faz um curso da Federação de Vôlei, onde você consegue ter uma licença para que você possa trabalhar com vôlei. No basquete isso não tem, essa escola de treinadores. Então você só precisa ter o curso de educação física. E é claro, para que você possa ter um certo sucesso assim na carreira, você tem que ir fazendo alguns cursos que são oferecidos, né? E eu fui fazendo isso, fui me especializando, fui fazendo alguns cursos até de preparação física, né? Brinco com o Diego que ele não pode me enganar, porque eu tenho pós-graduação em treinamento esportivo também em preparação física, então ele não conseguia me enganar. Falei, não, isso aí não adianta você vir com esses papinhos que eu sei que não é bem assim.
Mas eu fiz esses cursos mais para poder me especializar no basquete. E é o dia a dia, a prática mesmo, né? Então, por exemplo, no Paulistano, eu comecei como o ajudante do professor na escolinha. E depois eu fui passando. Precisava de um treinador para a categoria sub-14. Aí eu fui. Precisa de um treinador agora para o sub-17. Aí sub-17. Fui crescendo até o dia que me chamaram para eu ser o treinador do time adulto do Paulistano. E o Paulistano sempre foi um clube meio que um clube mais social do que esportivo. Eles sempre tinham mais uma visão mais social. E aí começaram, então, as primeiras transformações, vamos dizer assim. Porque foi quando eu fui treinador da equipe principal, é que pela primeira vez o Paulistano conseguiu se classificar para um campeonato da divisão principal, adulto, que isso nunca tinha acontecido. Isso estadual. Depois, com os resultados que nós tivemos, a gente conseguiu classificar para um campeonato nacional, porque antes, naquela época, você precisava classificar do regional, né, do estadual, para o nacional. E pela primeira vez também o Paulistano conseguiu classificar para esse campeonato nacional e a gente conseguiu chegar até, disputamos um título estadual e depois a gente conseguiu ficar entre os melhores do nacional e hoje o Paulistano é um campeão, né, já ganhou a Liga Nacional. Mas isso tudo de basquete feminino? Basquete masculino. Eu nunca tinha trabalhado com basquete feminino. Eu sempre trabalhei com basquete masculino. Só fui trabalhar com basquete feminino na seleção. Nunca tinha trabalhado. Essas são as coisas que Deus faz na vida da gente, né? São as surpresas que Ele nos apresenta e são as oportunidades, né? Que ele vai nos dando. O feminino Mas não difere muito assim a tática, a coisa difere? Então, me perguntam bastante isso, né? Me perguntam assim, como eu fui treinador? Porque eu fui treinador sempre do masculino. Eu só fui treinador do feminino na seleção em 2019. Mas eu comecei a minha carreira como treinador em 92, quando eu fui pro Paulistano, que foi quando eu entrei no Paulistano, e eu fiquei no Paulistano até 2007, sempre trabalhando com basquete masculino. Depois saí do Paulistano, aí que eu fui conhecer o Diego na Ubra, e a gente também a Ubra estava num momento muito ruim ali do Campeonato Paulista, a gente chegou à final, então quando eu entrei no meio do campeonato, e o time acho que estava em 7º, 8º, e a gente chegou a disputar o título com Franca. A gente perdeu o título para a Franca, mas a Franca era um time muito forte, mas a gente chegou à final, né? Que era foi uma surpresa também, foi uma grata surpresa. E depois dali eu fui para Joinville. A partir do momento que eu conheci o Diego, e o Diego ficou comigo até o final, né? Até aí o final da seleção. Mas depois do Joinville, que foi onde apareci mais para o cenário nacional, né? Da Liga Nacional, do NBB. Eu já estava na seleção brasileira, mas eu fui convidado para dirigir esse time do Joinville, que era um time bem assim para disputar o campeonato. E a gente chegou até as quartas de final, que foi uma grande surpresa também. E aí chamou a atenção do Flamengo quando me chamaram para vir para o Flamengo. É uma coisa interessante, assim, que até falo nas palestras que eu dou, assim. Falo assim, muita gente fala, né, quando você me apresentou, fala dos títulos, né? Neto ganhou isso, se olhar lá, colocar no Google vai aparecer multicampeão, vai aparecer não sei o que lá, mas para eu ganhar o primeiro título nacional, quanto tempo vocês acham que demorou para eu ganhar o primeiro título nível nacional? Do momento que eu comecei a carreira até quando eu... Tô aqui tentando fazer umas contas aí. Dá um Google aí, rápido. Dá um Google. 20 anos. Eu ia falar 10. 20 anos. 20 anos. Eu ia falar 17. É muito tempo de trabalho. 20 anos. E aí é que eu falo também, né? Muitas vezes, nesse caminho, muita gente desiste. E aí esse multicampeão não ia existir, né? Então, às vezes as dificuldades, elas aparecem pra gente ultrapassar a dificuldade, não pra gente ficar e parar e ficar preso ali. Então a gente sempre tenta formatar, como o jogo, né? Você entra no jogo e você sempre formata sua cabeça para ganhar. Mas depois que você ganhou essa primeira vez também, você passou para outro nível. Aí passou para outro nível. Você subiu para outro andar. Aí foi, porque aí sim começou esse multicampeão que aparece, foi justamente por isso. E aí as pessoas começaram a olhar e falar assim, ele pegou um time que não tinha expressão nenhuma, que não conseguia fazer nada. Ele tirou água de pé, leite de pedra que fala, né? Tirou leite de pedra, aí foi pronto. Também dali, o cara é bom. Você sabe que até no Flamengo foi assim. No Flamengo, quando eu vim pro Flamengo, o Flamengo também sempre fez times bons, times para ganhar o campeonato, e alguns anos já não ganhava. Então, eles queriam mudar e queriam uma transformação, uma renovação. Eu lembro bastante, conto até isso também,
que quando eu cheguei no Flamengo, eu tive uma reunião com a Patrícia, né, que foi a Patrícia Amorim, que era a presidente, e ela falou, bom, você sabe por que você veio pra cá, né? Daí eu falei, não, sei, claro, vamos fazer um trabalho. Não, é pra ganhar, que aqui tem que ganhar. Ou seja, desde o começo eu já sabia. Adorei a frase, é pra ganhar. É Você pra veio pra cá ganhar. pra fazer um trabalho maravilhoso? Não, é pra ganhar. É pra ganhar. É. Porque esse é o DNA de um clube como o Flamengo, né? É um clube que a torcida tem uma expectativa do quê? De vitória. É vencer, vencer, vencer. não tem outro jeito. Então, e pra mim foi uma grande, assim, um desafio. Por quê? Porque até então, tudo bem, eu já estava na seleção brasileira, eu estava como assistente da seleção brasileira, dirigindo alguns times de algumas seleções de categoria de base da seleção brasileira, disputando alguns campeonatos. Tinha ido para o campeonato mundial 2 vezes como treinador da Sub-19, né? Um na Sérvia e um na Letônia, com o Brasil. E aí eu fui para Joinville, assim, sem muitas expectativas, assim, porque era um time que praticamente ia acabar. E o treinador da seleção, que eu era assistente dele, da adulta, que era o Rubem Manhano, que foi o treinador que foi campeão olímpico com a Argentina, né? E ele dirigiu o Brasil e eu era assistente dele. E ele falou pra mim, você precisa voltar a dirigir na Liga Nacional, né? Eu nunca tinha dirigido na Liga Nacional, já tinha dirigido o Campeonato Nacional, que antes era dividido, era da Confederação, agora não é uma liga. Eu nunca tinha dirigido ali nesse campeonato. E o Rubem falou, não, você precisa voltar, porque eles tinham essa expectativa mesmo de tipo, me preparar para que quando o Rubem saísse eu pudesse assumir, né? Que seria uma coisa natural. E eu falei, vamos ver, né? Você vai aparecer algum time, alguma coisa assim. E apareceu esse de Joinville, porque ia acabar o time ia acabar. E aí eles me ofereceram. É o que, a última temporada? Não, porque eles perderam os patrocinadores. Tava tão ruim o time que foi eles perdendo perderam tudo. vários jogadores, porque já tinha acabado o investimento, e eles não queriam acabar com o time. A cidade gostava do basquete, gosta, né, do basquete. Então eles queriam que o time, que ainda tivesse o time no campeonato. Até porque eles, assim, esse campeonato da liga, você compra uma franquia. Então eles tinham essa franquia e falaram, não, a gente não vai perder a franquia. Vamos tentar manter um time para disputar o campeonato. E foi quando a gente conseguiu fazer um trabalho meio que chamou a atenção de todos e do Flamengo. E o Flamengo me trouxe. Porque o Joinville aí começou a ganhar, foi isso? Começou, a gente chegou até as quartas de final, praticamente. Era um time que não ia nem disputar playoff, né, que a gente chama, que chegam às finais. Mas a gente ganhou o primeiro playoff, a gente teve a melhor campanha do segundo turno, né, que a gente chama da segunda volta, e mais os playoffs. A gente perdeu no playoff na 5ª partida pro Pinheiros, que foi o 3º colocado. Então foi uma coisa assim, foi transformador. E no Flamengo também aconteceu isso, né? Quando a gente chegou, era uma época também de mudança da gestão e várias modalidades meio que acabaram, né? Então o Cielo, que estava na natação, eles dispensaram porque eles tinham que fazer algumas estruturas, reforma de estrutura, de piscina e tudo. Falaram, pô, não adianta a gente ter um atleta no nível do Cielo, sendo que a gente tem um problema na piscina aqui. Nós temos que resolver estruturalmente. A mesma coisa aconteceu com a ginástica, né? Que tinha os irmãos Hipólitos, que até depois eles voltaram, depois deles fazerem toda uma nova estrutura ali no Flamengo. E o basquete estava nessa onda aí, eles não tinham terminado porque a gente estava no meio do campeonato. E a gente sabia, se a gente não ganhar, provavelmente eles também vão diminuir tudo, vão diminuir os custos, vão fazer com que a modalidade também pare, né? E acabou que a gente acabou ganhando esse ano. E então foi uma surpresa também. Aí você chegou para Patrícia Amorim, viu? Eu vim aqui para vencer. Por enquanto era vencer, né? Depois foram mais 3 vezes. É mais importante o jogador ou o time? É o time, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Mas sem dúvida nenhuma. Às vezes tem uma estrela lá e tal, dane-se a estrela. Estou muito convencido. Não, o que na verdade a gente tem que fazer é com que a estrela faça com que o time seja mais forte. Esse que é a chave do negócio, né? Porque muitas vezes o clube pensa em você ter um grupo de bons jogadores. Não é a mesma coisa que você ter um time. Não é a mesma coisa. Que o time tá todo mundo... O time quem faz é o técnico, não é isso? Eu acho que é um apanhado de coisas. Acho que o técnico é um líder. O técnico é o que tem a responsabilidade de... Tipo, é o chofer ali, é o motorista. Vou dar um exemplo do Jorge Jesus no Flamengo. Quando ele tava ali, só ganhando, né? Futebol.
Quando ele saiu, o time continuou bom, porque eu acho que tinha um reflexo dele, mas depois não ficou com aquela vitória toda do que o cara implementou ali. É a liderança, né? É a liderança, Faz acho toda que a é super diferença. importante. É muito importante. Tô muito convencido disso, até porque nos últimos anos eu comecei a estudar mais sobre gestão de pessoas e relacionamento do que o próprio basquete. Porque eu acho que o conhecimento que eu tinha de basquete, eu acho que era suficiente. É claro que eu continuava estudando basquete, porque as coisas mudam muito. Mas eu comecei a estudar muito mais, né, e me preparar muito mais para relacionamentos de gestão de pessoas do que propriamente o basquete. Que é Porque exatamente essa história do jogador ou do time, né? e não é só do jogador e do time. É do jogador, do time, da direção, né, dos diretores, da comissão técnica. Que eu falo, acho que mais do que quando você vai para um clube e deixa alguns títulos, é você deixar uma mentalidade vencedora. Isso que eu acho que é o desafio. Esse foi o desafio. Quando eu fui para Angola, foi a mesma coisa, né? Quando eu fui para a seleção feminina, foi a mesma coisa. A gente precisava mudar. Porque assim, eu acredito que a gente sempre está buscando mudar o quê? Comportamentos. Né? Então, a gente muda comportamento. Mas eu não acredito que você muda um comportamento sem mudar a mentalidade. Você pode até mudar uma ação. Mas o comportamento, né, para que seja uma coisa realmente de hábito, de você ter esse tipo de comportamento favorável, você só muda se você mudar a mentalidade. E o pior é o trabalho que isso dá. Pô, porque você não consegue nada sozinho. Né? É por isso que todo lugar que eu fui, desde que quando 2007, quando comecei a trabalhar com o Diego, até o final agora, de 2000 agora, com a seleção brasileira, o Diego sempre esteve comigo. Sempre quando eu ia para um clube, eles falavam, a gente quer contratar um treinador. Eu falei, eu preciso levar uma pessoa que vai ajudar a gente no trabalho. Porque o Diego tinha essa responsabilidade, além, claro, né, do relacionamento que ele sabia fazer muito bem, que ele sabe fazer muito bem, mas ele também tinha essa responsabilidade de poder fazer a periodização, a preparação e a condução. Qual que é o caminho que nós vamos? Porque às vezes você tem um carro potente, você tem um chofer muito bom, um motorista muito bom, mas se você vai para o caminho errado, você não chega onde você quer chegar. Então o Diego ajudava muito na periodização, sabia quando é que a gente tinha que estar no nosso 100%, que é muito difícil você manter ali o 100%, então vai ter uns momentos de queda. Esse momento de queda não pode ser a hora quando você tem que ganhar para passar de fase. Então tudo isso era muito estudado. E é claro, toda a parte de relacionamento, né? Então eu acho que essas são as coisas que fazem com que você tenha êxito. Então acho que mais do que o título, quando fica, e é o que a gente procurou fazer muito nos últimos anos, é que mais do que o título é você deixar uma mentalidade vencedora. Mas quando você sai, a mentalidade não vai junto? Fica reflexo, não fica? Eu acho que assim, como, às vezes, como o trem tá no trilho, entendeu? Se você coloca o trem no trilho, aí às vezes você consegue fazer com que o caminho ele continue. É claro que você precisa só seguir, talvez, uma conduta, né? uma condução. Como o próprio nome está dizendo, a condução do trem, por exemplo. Você precisa, não pode deixar sair do trilho de novo. Então, acho que essa condução é importante. Mas acho que, por exemplo, quando sai o treinador, mas fica, né, um pouco da mentalidade ali, porque ficam pessoas que vão levar essa mentalidade, isso reflete muito, a gente fala que contagia, né, muito, as coisas melhoram. Né? Por exemplo, eu fico feliz dos meus assistentes, os treinadores assistentes, aqueles que me ajudaram, eles terem êxito onde eles estão. Então, por exemplo, eu cito do feminino, o Camargo, João Camargo. Ele foi um treinador que eu chamei ele para também estar comigo na seleção brasileira. Ele praticamente não tinha ganhado muita coisa, ou quase nada. E a partir daí, atualmente, ele é tricampeão paulista e bicampeão nacional. E ele fala isso bastante, que é muito da mentalidade que ele viu, do que a gente aplicava na seleção, que ele aplica no clube. Então isso começa a contagiar. Né? Então a gente vê, por exemplo, quando a gente ganha no Flamengo, que a gente ganhou 1 ano, ganhou 2 anos, tudo bem, 3 seguidos. Opa, o que está acontecendo? Aí todo mundo começa a querer observar o que você está fazendo. Mas quando você chega, por exemplo, no Flamengo, aí fala com a Patrícia, meu irmão, tu veio pra cá, foi pra ganhar, tá? Não vai com conversa fiada, não. Conversa fiada é bonito, mas aqui a camisa é outra, o escudo é outro, vamos lá. Aí você chegou, beleza, tô contratado, assinei o contrato e tal,
E primeira reunião. Aí você olha aquele negócio descacetado, por onde é que começa? Então, é muito legal. E uma coisa que eu uso bastante também, e que eu conversei bastante com ele também, com o Dunga, da Canção Nova, ele tem lá no livro dele, Acredite, ele fala as etapas do êxito, né? Então, quando você vai buscar um êxito, a primeira coisa que você faz é você transformar aquele lugar, porque você precisa mudar. Se você pega um negócio que não está bem, que você quer deixar bem, você tem que fazer alguma mudança, né? Se você plantar laranja, vai continuar, vai nascer laranja, vai sair laranja. Se você tá vendo que você não quer mais laranja, que você quer morango, você precisa plantar uma outra coisa, precisa ter uma outra transformação. Ninguém pode fazer ali. a mesma coisa e querer outro resultado. Exatamente. Pronto. Não tem como fazer isso. Não tem como. Então, a primeira etapa, quando você faz, é um pouco de desconfiança mesmo. É de, às vezes, você é um pouco até... O que esse cara tá querendo fazer aqui? Isso aqui não existe. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente chegou lá, falando, nós vamos treinar 2 vezes por dia. Os caras, tá maluco, cara? Pô, a gente mora na Barra, vai treinar na Gávea, quando vamos treinar 2 vezes. Vai e volta, vai e volta. E ainda não era assim, né? Foi isso 2012, quando eu cheguei no Flamengo. Mas não treinava no Ninho do Urubu, não, né? Não, treinava na Gávea. Então a gente, assim, muitos moravam aqui na Barra e iam pra Gávea. Só que não tinha, hoje tem um pouco mais de facilidade. Tem trânsito ainda, mas mesmo assim, era 2 vezes por dia hoje, o cara vai, quando ele chega lá, acabou de treinar, voltou, já tem que voltar de novo. Não, é melhor ficar por lá. Melhor ficar por lá. Faz um alojamentozinho. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, vamos fazer isso. Mas, cara, mas como? Não, você começa a ficar um pouco... te questionam muito. É porque toda mudança... Quando você joga uma mudança inicialmente, você tem a resistência de todo mundo. Ninguém quer mudar. A gente treina 2 vezes por dia, tá maluco? Eu vou fazer não, mas tudo bem, aí? O cara mora na Barra, como é que fez? Aí foi, ou ficava direto, ou ia e voltava. Porque a gente falou, não, é necessário isso. Quando eles viram que essa loucura estava fazendo bem, que a gente começou a ganhar, ele falou, você começa a ter um pouco de credibilidade. Ok. Então, vamos continuar fazendo. E aí você tem que fazer o quê? Valorizar aquilo. Fala, pô, tá vendo? Vocês fizeram isso, o sacrifício de vocês valeu a pena. Então você já começa a mudar um pouco a mentalidade, a produzir algumas coisas. E começa o ambiente também ficar melhor, né? E nesse caso também, quando eu cheguei, o time mudou praticamente. Ficaram 3 jogadores só. Que foi o Marcelinho, o Duda, que é irmão dele, e ficou o Caio Torres, que era um jogador também que já estava. Mas saiu todo mundo, banco, tudo? Saiu todo mundo. E quantos a gente trouxe saíram? outros 20? jogadores. Não, porque no basquete a gente sempre fica com uns 15 jogadores. Então 12 foram embora. Foram embora. E a gente trouxe e fez um novo time. E a gente trouxe jogadores, claro, importantes, né? Do meio do basquete. E a gente formatou isso. Então foi uma formatação geral. E aquilo começou a dar certo. E aí a gente começou a valorizar a atitude deles. E é simples comprar a turma assim? O Flamengo tem essa condição, né? Eu digo, o Flamengo ele tem uma condição hoje, eu acredito que dos últimos anos, o Flamengo é o time que tem mais poder financeiro, né? E acredito que tem o melhor elenco, né? Para poder disputar essas grandes competições, e ele traz o jogador que ele quer. O Flamengo, o jogador que ele quer, ele consegue trazer. Até também pelo próprio Flamengo, né? Então, antes, quando a gente chegou, era muito complicado. Quando a gente queria trazer o jogador sabia que aqui ia demorar um pouco para receber. Nós ficamos, no começo, porque foi uma mudança de gestão também, a gente ficou, acho que 4, 5 meses sem receber. E aí a gente tinha, por exemplo, os nossos filhos. Clube tem isso, né? Caramba. Não, eu lembro que teve um dia que os jogadores falaram, nós vamos jogar. Eu falei, cara... Aí é rebelião, né? Eu falei, não, mas eu falei, vamos lá. Greve geral dos jogadores. Peraí, vamos lá. Eu falei pra ele, vamos lá. É assim, nós vamos jogar, ok. Porque não recebeu? Porque já fazia, sei lá, 5 meses, 4, 5 meses. Mas imagina em casa, quando tá falando os filhos, a mulher, o claro. Condomínio, você tem que ir pra escola, por exemplo. Crianças. Eu vim pra cá, quando eu vim assim, cheio de dívida. eu vim cheio de dívida, porque eu tive vários problemas ali pessoais que eu tava complicado pra mim. E ali, quem me sustentou nesse momento foi meu agente. Meu agente falou, pô, eu te trouxe pra cá, né? Eu te ajudei você a vir pra cá, agora eu vou te sustentar, porque eu sei que o Flamengo vai pagar.
E pagou. Mas nesse período eu precisava pagar o condomínio, a escola das crianças, precisava comer, né? Precisava a gente sustentar. Conta de luz, tudo, né? Então a gente falou assim, ele falou, não, fica tranquilo, eu vou te emprestando, quando você receber, você me paga. Mas o técnico tem agente também? Tem. Achei que fosse só jogador. Eu também. Não, tem. Hoje, na verdade, eu acredito demais, estou muito convencido. Muito convencido. Essa é outra coisa também, que o mundo mais do alto nível depende demais dos representantes, dos agentes. Então, às vezes, você até tem um bom currículo, mas se você não tem um bom representante que te... É um produto, né? Às vezes, por exemplo, você pega um produto bom, se você vai para o supermercado e coloca ele num lugar onde ninguém vai ver, ele vai continuar sendo bom, mas ninguém vai comprar. Entendeu? Então, assim, Os outros técnicos de outras modalidades de futebol, tudo também tem agente? Todo mundo tem agente? Todos têm agente. No alto nível, difícil até o clube negociar direto com o treinador. Muito difícil. Foi quando, assim, eu até chegar no Flamengo eu não tinha agente. Então eu me virava sozinho. Mas também eu era um treinador já, não era assim de grande expressão. Quando eu vim pro Flamengo, eu falei, não, agora eu preciso de alguém que possa... Até porque também, quando eu gosto de falar com a direção, com alguém, eu gosto de falar de trabalho. De dinheiro, fala meu representante. Eu não quero falar de dinheiro. Eu quero que o vínculo que tenha entre eu e a direção seja de trabalho. Não seja econômico, não seja financeiro. Eu não quero que ele me olhe e fale assim, putz, eu tô te devendo. Não, você quer mais. E eu negociar com ele, eu quero mais dinheiro. Não, isso aí o agente fala. Eu quero que tenha um relacionamento com você. Mas aí o agente leva quanto? Ele tem uma porcentagem. Normal, depende muito. Os agentes dependem muito porque ele também vê possibilidades, aonde ele vai entrar. Porque quando ele entra num clube e ele também faz um relacionamento... Negócio. Ele faz um bom relacionamento. Mas tipo o quê? 5%, 10%, 20%? 5, 10, em torno disso. Mas isso mensalmente, do salário mesmo? Ele negocia com o clube, com o profissional, né? Ele ganha às vezes dos dois lugares. Ele ganha do clube pelo contrato e mensalmente do profissional. Então o que acontece é que quando ele entra no clube, ou seja, ele também começa a se relacionar com o clube. Claro. E ele não tem só o treinador, ele tem outros jogadores também, porque ele representa muita gente. Então ele fala, não, tem um jogador assim, 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 pum. Coloca lá mais a porcentagem do jogador. Entendeu? Então assim, é um negócio. E virou muito isso. O alto nível... os clubes falam direto com a gente. Mas os clubes precisam ser realmente o clube empresa. Tem que ser. Entendeu? Sem dúvida. O clube que não for clube empresa, ele vai falir. Ele não se sustenta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Hoje tudo que você faz, né, ou quase tudo que você faz, é muito profissional. É muito profissional. E esse relacionamento... Porque ali tem benefícios, tem lucros, movimenta muita coisa. Tem que ser uma coisa com uma boa gestão. Não pode ser só uma coisa sentimental, né? Tem que ter uma boa gestão. Aquele novo estádio do Flamengo agora vai ter também o basquete lá ou não? Então, ali eu acho que é só o estádio mesmo. Não, eu acho que é só o estádio. Não? Que nem o Maracanã e Maracanãzinho, né? Não sei, eu não ouvi nada sobre isso. Não ouvi nada sobre isso. E me diz uma coisa, Neto, quando você estava lá nadando, lá em Tapetininga, você já era católico, a sua família era católica, não? Então, teve uma conversão, como é que foi a história? Isso é legal, assim, porque, primeiro sou abençoado, né, de nascer num lar católico. E isso é a importância, né, da gente poder hoje falar, né, com situações práticas, da importância dos pais que oram pelos filhos, né, de realmente não ser um cristão, né, ou um católico de IBGE, para que só conste ali que você é católico, né, quando te perguntam, mas que você realmente pratique, até porque eu acho que não existe um católico não praticante, né? Porque se ele não pratica, ele não é católico. Então, acho que você ser católico é você realmente agir, né, nessas condições, ter atitudes realmente católicas, né? E praticar, e estar em contato direto com a oração, com a missa, né? E é interessante, outro dia eu estava escutando sobre isso também. Quando você vai à missa aos domingos, sempre aos domingos, que é o preceito, ok. Tudo bem, mas isso é um dever. Quando você vai mais de um dia, já deixa de ser um dever e começa a ser por amor. Sim. Então começa a ser por amor. Então você realmente é uma troca de amor, né? De Deus para conosco e nós com Deus. E eu comecei nesse lar católico. Meus pais, eles eram... já não tenho mais os dois, né? Mas eles eram
coordenadores de um movimento de casais que chamava Ovisa. Eu não sei como é que se isso existe ainda. Conheço, Chamava Ovisa, E eles eram coordenadores disso. Eu lembro que, assim, tinham os encontros e eu ficava com a minha avó, porque eles ficavam o final de semana todo, era sexta, sábado e domingo, e aí chegava no domingo, quando acabava, aí iam todos os filhos para participar da missa, tinha tipo uma recepção, era bacana, assim. E eles, eu sei que eles me levavam muito, assim, né? Porque sou eu tenho uma irmã mais velha que eu e meu irmão, que é mais novo. Então nós somos em 3. E minha mãe, como professora, ela foi professora em um colégio, como eu falei, esse colégio que é um colégio católico, das Irmãs Beneditinas. E eu estudei nesse colégio. Então, eu era coroinha lá. Por quê? Porque começava a aula às 7h30 da manhã. E tinha missa diária. Todo dia às 6h30 da manhã. Então eu ajudava o padre como coroinha. As irmãs me levavam para a sacristia depois, eu tomava café ali e já ia direto para aula. Isso foram anos e anos. Mas isso foi uma escolha sua, não era uma coisa que a escola pedia? Não, isso foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha. Abriu ali um momento, meus pais falaram, não, vai para você ver como é que é, e eu gostei. Então, e meus pais iam também à missa diária. Então, às 6h30 da manhã, a gente ia junto para a missa. A gente morava próximo, né, da capela ali do colégio. Então, a gente ia para a missa de manhã, e isso, claro, vai criando um hábito, você quer saber mais, e a gente também... Eu praticamente estudei durante muitos anos nesse colégio católico, tive, né, ensino religioso e tudo, então a gente aprendeu bastante. Ele ainda existe? Existe. Como é que é o nome dele? Colégio Imaculada Conceição. Instituto Imaculada Conceição, das Irmãs Beneditinas Missionárias. E sempre quando eu vou para Itapetininga, eu passo lá. Eu gosto de, quando eu vou para Itapetininga, eu ir para os lugares onde eu tive e muitas vezes poder falar com alguns jovens, porque assim, eu sou uma prova viva de que é possível você às vezes sair de um lugar onde ninguém sabe que às vezes existe e você ter um sonho realizado. Então eu gosto de falar assim, olha, sabe onde você está aí? Eu estava aí também, sabe? Então, você sonha com isso? Eu sonhava, e um dia tá vendo, tá participando de uma Olimpíada. Eu fui. Eu sonhava quando eu assistia o jogo da NBA, de poder um dia estar numa quadra de NBA. Eu fui. Ou seja, eu também estava sentado aí como você, com um sonho. Então, quando você começa a retribuir, né, para aquele lugar que talvez te acolheu, e agora você oferecer essa condição de que é possível, eu gosto de fazer isso. Eu acho que eu me sinto no dever, né, de poder alimentar também esse sonho, esse sonho deles. E aí foi assim, eu nasci num lar cristão, eu pratiquei muito por também ser coroinha e tá ali, e é engraçado não, mas é uma situação que realmente fez parte da minha vida, né? Eu sou casado com a Elis, já tem 29 anos, 30 anos vai fazer o ano que vem. A gente tem um filho que é o Matheus, de 16, e a Luísa, de 26. E eu conheci a Elis também na igreja, né? Então a Elis, a gente lá em Itapetininga tinha um grupo de oração, chamava Jovens Louvando. E a Elis era coordenadora desse grupo. É inverso da nossa história, porque ele que era o coordenador, quando a gente se conheceu. E aí a gente, assim, eu conheci porque eu tocava violão e tal, eles me chamaram um dia, não, vem tocar no grupo. E eu fui, e a gente chegou até a fazer, isso aí pouca gente sabe, viu? Tô contando aqui coisas que pouca gente sabe. Nós formamos um grupo de uma banda, chamava Carisanjos. E a gente tocou em muitos congressos ali, Congresso Nacional, tudo com o Padre Jonas, Padre Fábio de Mello. Foram assim, que tinha o cenáculo, né? Naquela época tinha cenáculo. Quando tinha Itapetininga, a gente que tocava. Então, assim, a gente frequentou muito, a gente frequenta, né, ainda, muito. A gente não consegue desvincular isso, né? Graças a Deus. Então a gente tenta passar isso para os nossos filhos. E a Elisângela é a coordenadora do grupo. A Elisângela era a coordenadora do grupo. Aí você chegou e já, olha a coordenadora, que linda a coordenadora. E é linda, hein? Pois é, a Elisângela é uma mulher bonita. Aí olhou e falou, olha essa coordenadora. Vou tocar muito no ouvido dela. E foi assim, a gente, nós nos conhecemos, nós namoramos 7 anos. Eu conheci a Elis em 88. E nós namoramos 7 anos, porque eu também fui fazer faculdade. Em 89 saí para fazer faculdade em São Paulo. E ela continuou morando em Itapetininga.
mas a gente sempre alimentando esse nosso sonho de estar junto, né? E aí depois a gente sempre já alimentando com prática, né? Eu gosto de falar assim, é sempre bom a gente alimentar as possibilidades, mas a gente fazer o nosso máximo também, né? Então a gente chegou a um ponto, a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, não tem mais presente de nada. O nosso presente, a gente abriu uma conta e falou, não, nosso presente vai ser colocar o dinheiro aqui para que quando a gente tiver um dinheiro, a gente possa comprar um terreno, ter uma casa e a gente poder casar. Né? Fazendo concretamente uma ação para poder, né? Porque senão fica só uma utopia, um desejo. E foi assim, e deu certo. A gente fez isso, acabou que a gente construiu lá em Itapetininga depois uma casa. Nós nos casamos, mas eu já estava em São Paulo, só que eu trabalhava com as categorias de base. Quando eu fui para o adulto, falei, não, agora não dá, porque eu saía de Itapetininga 3, 4 vezes por semana, são 180 quilômetros, né? Então eu saía de manhãzinha, 3, 4 horas da manhã, para pegar o ônibus, para trabalhar em São Paulo durante o dia todo e voltava no final do dia. Né? Então foi puxado assim por alguns anos, né? E eu falo também nas palestras, né? Eu falei assim, esse é o preço, né, que a gente paga para que a gente consiga realizar um sonho, né? Porque se for pensar hoje tudo que a gente fez, e a gente perde um pouco esse hábito, né? A gente, por exemplo, no esporte, me perguntam sempre qual que é o principal jogo. Eu sempre falo, é o próximo. Porque ali nesse próximo você pode fazer alguma coisa. Os que já foram, você já não pode fazer mais nada. Então, esse próximo você pode fazer. E os que vão vir daqui não sei quantos anos, também você não sabe nem se vai chegar. Mas o próximo, você pode fazer as coisas. Então, esse é o mais importante. Então, a gente começa a formatar a nossa cabeça muito, sempre para as coisas que vão acontecer aqui na frente. E a gente acaba um pouco deixando de olhar um pouco para trás. Agora, nesse tempo que a gente fica um pouco parado, né, que a gente vai arrumando um pouco as nossas coisas, a gente vê o quanto que a gente ganhou, quantas coisas a gente já fez que serviram como um sustento, como uma base, né? Para que a gente pudesse... Até pra poder fazer o próximo, né? Senão não tinha feito o próximo. Exatamente. E qual foi o jogo mais difícil da vida ali? Foram vários, mas eu digo que assim, um que marcou muito, né? Que acho que também marcou também minha carreira, tudo foi quando a gente disputou o título do Campeonato Mundial de Clubes, né? Que foi pelo Flamengo. Naquela época, quando a gente jogou, que fez 10 anos agora desse título mundial com o Flamengo, a gente jogava contra o campeão da Euroliga. A Euroliga é a principal competição da Europa depois da NBA, né? Do mundo. A principal competição depois da NBA é a Euroliga, onde estão os melhores times. Barcelona, Real Madrid, Fenerbahçe, Bayern, todos esses times jogam essa Euroliga. E a gente já tinha ganhado a Copa América, né, a AmeriCup, a gente já tinha ganhado. E a gente já estava esperando quem que ia vir. E a final da Europa era Real Madrid e Maccabi Tel Aviv, Israel. E a gente falou, torcendo para que pudesse ser o Real Madrid, né? Porque, imagina, Flamengo e Real Madrid ia ter que fazer uma quadra no Maracanã, porque o apelo ia ser grande. E no fim ganhou o Maccabi do Real Madrid na prorrogação e jogamos com o Maccabi. E o Maccabi, assim, nunca tinha um time fora da Euroliga, né? Ganhado de um time da Euroliga. E a gente, assim, estudou muito o time do Maccabi. Falou, cara, acho que vai dar pra gente ganhar. E a gente se preparou muito pra isso, né? Todo o meu staff técnico, todo mundo, a gente tem conseguiu... Tem na equipe, não tem? Então, nessa época a gente não tinha, não. A gente não tinha. Mas o nosso grupo de trabalho era um grupo muito, muito, assim, muito unido. Então a gente não media esforços pra sempre poder oferecer mais. Até porque a gente sabia também que precisava disso, né? Que quando você ganha 1, 2, 3, nós ganhamos 4 vezes seguida o campeonato, você começa a virar alvo. Ou seja, ganhar da gente... Teve times que ganharam um jogo da gente e renovaram o patrocínio do ano todo. Porque, às vezes, ganhar de um time que é 4 vezes campeão seguido, né, e até hoje acho que é a maior sequência. Nenhum time ganhou 4 vezes seguidas esse campeonato. Então, ou 4 vezes, nem que fosse seguidas. Mas a gente, nessa época, a gente se preparou muito. Então, o jogo, para mim, mais difícil foi esse. Foi contra o Maccabi, porque a gente sabia, foi aqui na Arena, né? Na Arena da Barra. Na época chamava Arena HSBC, lotada. Acho que tinha quase 18 mil pessoas, que era, acho que, a capacidade máxima. E é claro, a expectativa era de que, chegamos até aqui, né? Até agora tem que ganhar.
E só que não era fácil, a gente sabia da dificuldade que era. E a gente conseguiu esse título, então, para mim, assim, foi o ápice, assim, onde a gente conseguiu um título muito, muito importante. Se o sujeito ganhou da Liga inteira da Europa, né? Pois é, porque o não cara é era uma bom. coisa. Agora, também em partida desse jeito, não tem partida fácil. Não. Já é um. Lembrando, por exemplo, com o feminino, né? Com o feminino, o nosso primeiro campeonato foi o Pan-Americano. E o Brasil, com o feminino é interessante, assim, porque quando a gente pegou o feminino, tava num momento muito ruim. Que eu conversei com as pessoas do basquete feminino, porque eu não conhecia nada do basquete feminino, nada. Eu sempre trabalhei com masculino, eu não conhecia nada. Eu falei, claro, é como você vai para um outro país, você precisa primeiro saber o quê? A cultura do país, para saber como que você vai viver naquele país. E eu fui saber o quê? Como que era a cultura do basquete feminino. Então comecei a conversar com as pessoas do basquete feminino. Meus assistentes eram do basquete feminino, só o Diego que o Diego estava comigo sempre no masculino. Mas os outros todos eu fiz questão de que fosse do feminino para poder a gente estar inserido nessa cultura, né? E aprender também com eles. E quando eu peguei, eles falaram assim, olha, você tem 15 dias de treinamento para jogar o Pan-Americano. E o Pan-Americano nós jogamos em 2019, em Lima, no Peru. E a última treinar vez... 15 dias a equipe para jogar? 15 dias. Aí não dá nem tempo, né? Mas essa é um pouco... a realidade que existe hoje, porque as seleções hoje não tem mais como antes, vamos treinar, a não ser quando é para Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, aí você tem mais tempo, mas para esse tipo de competição você tem pouquíssimo tempo. E todo mundo ali já sabe jogar basquete bem. E outra, tem que juntar todo mundo e falar, meu irmão, é por aqui, vamos embora. Então, aí que tá o negócio, porque ali não era só dizer é por aqui ou por ali, você tinha que começar a mudar também a mentalidade para poder mudar, porque tinha muita estrela? Não tinha muita estrela, mas é porque tava num momento muito ruim. Ou seja, a pessoa tá totalmente, não vou conseguir, não vai dar certo, esse time não o Brasil vai assim, o Brasil tem uma tradição no basquete feminino, foi campeão mundial. Só tem 4 campeões mundiais basquete feminino na história. Estados Unidos, outro que não existe mais, que é União Soviética, que agora dividiu, né, tudo. Então, União Soviética, Austrália e Brasil. Então, o Brasil na época da Hortência, Paula, Janete, né? O Brasil Adriana, tava perdendo pro Paraguai. O Brasil tava perdendo para Ilhas Virgens, sabe? Tava deixando de... E quando eu fui conversar com eles, falei assim, olha, me ofereceram para eu pegar a seleção. 99% falaram assim, tá maluco, não pega isso não. Não faz isso. Abacaxi. Não faz isso, não faz isso. Você é um cara vitorioso, você tem um DNA vitorioso. Não faz isso. Você não vai se dar bem aí. O Brasil tá no fundo do poço. Mas você tinha a possibilidade de escolher as pessoas? Tipo assim, eu não quero esse aqui não, me traz esse outro aqui. Porque você podia convocar, né? Tinha. Mas aí que tá, como tava a seleção mesmo, escolhendo as melhores, tava com muita dificuldade, já tinha perdido esse brilho internacional. Já não tinha ido mais pro campeonato mundial, já não tinha ido pra Olimpíada. Então, todo mundo de bola murcha. Todo mundo lá. Ou seja, convocava a jogadora, você não perder tempo indo pra lá, que sacanagem. O próximo campeonato que a gente ia jogar era os Jogos Pan-Americanos, que foi em 2019. O último que o Brasil tinha ganhado foi em 91, com a Paula, a Hortência. Ô, doido! Então, eu falei assim, eu fui conversar, falei, não, fica tranquilo. Eu vou ser sincera. Eu via quando era com a Paula e com a Hortência. Depois nunca mais vi nada. Então. Era legal muita com gente elas. falou isso. Eu não via mais nada. Muita gente fala isso. E até lembra do basquete feminino por elas, né? Por causa delas. Magic Paula e Hortência. Dava aquela respirada assim, jogava. Que era isso legal, mesmo. era bem legal. Ela é uma referência. Eu falo até que eu acho que ela, tipo assim, se ela fosse americana, ou então, não sei, eu acho que ela seria como Michael Jordan. Ela, na minha opinião, porque pra mim o Michael Jordan é o melhor de todos os tempos. Eu acho que porque quando ela jogava, a maneira como ela jogava, na época que ela jogava, não tinha ninguém igual. Eu acho que ela é realmente uma referência. É uma referência, e ela assim. conseguia atrair a atenção. Ela tinha uma, como é que eu vou dizer? Eu não sei explicar, um carisma. Exatamente. Né? Ela tinha um carisma diferenciado. Todo Pela mundo gostava vontade, dela né? jogar. Eu falo bastante com ela, assim, eu tenho uma boa amizade com ela. E ela fala assim, isso aí e ela fala isso nas palestras delas também. A vontade de você superar as dificuldades. Né? A vontade. Isso aí tem que ser uma coisa contagiante. E ela conseguia fazer isso. A gente via ela jogando.
E ela com queria garra, se tinha preparar garra. o melhor. E até assim, a Paula, né, que era, as duas ali eram as referências, né? Sim. E parecia que eram rivais, assim. E ela fala que essa rivalidade era uma coisa saudável, porque ela treinava para ser melhor que a Paula, e a Paula treinava para ser melhor que ela. Então elas ficavam boas. Elas ficavam cada vez melhores, porque uma tentava ser melhor que a outra, né? E quando estavam na seleção, estavam juntas. E a Paula foi, quando eu tive na seleção feminina, ela foi a diretora do basquete feminino. Então eu fiquei bastante tempo com a Paula, assim. E a gente vê, assim, o quanto elas se dedicavam para que pudesse acontecer o que aconteceu. E ali, quando elas ganharam em 91 e depois não ganharam mais, quando eu assumi, a confederação falou, olha, fica tranquilo, nós vamos fazer um negócio a longo prazo, não se preocupa. Se preocupa agora em, tipo assim, esquece Estados Unidos e Canadá. Reestruturar, né? Vamos reestruturar, vamos fazer um negócio para longo prazo, vamos ver se a gente consegue, né, formar uma nova geração e tudo mais. Falei, tá bom. Então vamos para essa competição, né, que era o Pan-Americano. E o primeiro jogo era Brasil e Canadá. E Brasil e Canadá já, assim, o Canadá tinha sido o último campeão pan-americano, que foi em Toronto, né, os Jogos Pan-Americanos. Quer dizer, enfrentar o campeão. Enfrentar o campeão. Depois de 15 dias? Então, com 15 dias de trabalho. Pois é. Mas tá bom, vamos lá. Isso é acreditar mais nas possibilidades. Mas ele estava também, treinando né? 2 vezes por dia. O Canadá só estava Isso também era importante. Mas aí foi assim, nós ganhamos o primeiro jogo, ganhamos do Canadá, com vários problemas. Teve jogadora lesionada, outra jogadora que não jogou. Porque Vocês ganharam? Aí as jogadoras não estavam acreditando. Elas se olhavam, não acredito. Eu não consegui, foi transmitido o jogo, né? Acho que foi Sport TV, não sei. Mas eu não consegui dar entrevista quase no final, porque eu não conseguia falar tava realmente muito emocionado, porque o que me falavam era, esquece, o Canadá vai demorar pelo menos uns 10 anos para vocês ganharem deles. Não se preocupa com o Canadá, se preocupa com os outros. Ilhas Virgens, Porto Rico, Argentina, né? Pô, chega Canadá, de cara e ganha dos Estados caras? Unidos. Não, alegria, quando eu vi a alegria delas, elas pulavam. Assim, tipo, conseguimos uma coisa que ninguém acreditava. Aquilo pra mim, me emocionou de um jeito, fazer, cara, parece que elas ganharam o Campeonato do Mundo. Que pra elas realmente era assim. Vamos ressuscitar. Elas sentiram mais que eram capazes. Coisas que elas não sentiam mais. Elas já não sentiam mais isso. Essa vitória foi a vitória da esperança. Entendeu? Exatamente. Dizendo assim, que vocês podem. Exatamente. Isso. Exatamente isso. E foi muito emocionante. E aí depois a gente ganhou o segundo jogo, ganhou o terceiro, final, Estados Unidos. Eu falei, Estados Unidos pediram para eu perder não mais que 30. Falou que vai demorar uns 15, 20 anos para ganhar dos Estados Unidos. Bom, vamos lá, vai jogar a final. Pelo menos uma medalha a gente Isso já era tem. o quê? Pan-Americano? Jogos Ao Pan-Americanos. menos a medalha de prata, né? Falei, a gente entrou como quinta força na competição. Quinta força. Porque era Estados Unidos, Canadá, depois era Porto Rico e Argentina. E depois que vinha o Brasil. Opa, tava pior que a Argentina? Tava. Pior que Porto Rico. E aí o que aconteceu foi que eu falei pra elas, e era um jogo transmitido TV aberta, se não me engano acho que era a Record que ia fazer a transmissão, e eu falei pra elas no vestiário, falei, olha, seguinte, nós chegamos até aqui com a capacidade que vocês tinham, com aquilo que vocês deram de melhor, só entre e faça o melhor que vocês podem, se for suficiente, ok, se não for nós vamos trabalhar para que seja mais, agora não percam a oportunidade. Perguntei, e a Érica, né, que era uma jogadora que viveu um momento, muitos anos na seleção, jogou nos melhores níveis, WNBA, Europa, ela foi campeã na Espanha, ela tem uma experiência muito grande, ela estava no time, porque a gente fez uma coisa bacana, trouxe jogadoras jovens, mas deixou algumas experientes para que tenha essa transição, né? Para não ser tudo assim, não, vamos começar do zero. Não, vamos aproveitar as coisas boas que tinham também. Tem que ter alguma experiência em campo. Né? Exatamente, e tem que ter espelho também, né? Referência, eu acredito muito nisso, referência. E eu falei pra Érica, você lembra qual foi o último jogo que teve de TV aberta? Ela, nem lembro quando teve. Eu falei, então, hoje vai ter. Agora lembre que quando vocês estiverem jogando, vai ter um monte de criança, de meninas que vão estar olhando, querendo ser vocês. Então, façam o melhor que vocês podem para que possa valer a pena que essas crianças que querem ser como vocês, que elas sejam o melhor de vocês. Bom, foi. Ganhamos. Putz, campeão, medalha de ouro, depois de 28 anos. Caramba. Medalha de ouro. E aí foi uma coisa que foi, assim, foi uma mudança realmente. Mas
mais do que o título, como eu falei para vocês, foi restaurar essa credibilidade, a confiança delas, da possibilidade, tudo. E aí a gente foi para depois para uma Copa América, que foi em Porto Rico, medalha de bronze. Aí depois tivemos depois, agora recentemente, Sul-Americano, que o Brasil tinha perdido o Sul-Americano, reconquistamos o Sul-Americano, fomos campeões sul-americanos. Depois fomos jogar AmeriCup. De novo, é o torneio da América, só que é o torneio da FIBA, né? Que esse aí era meio que de Comitê Olímpico. Campeões. Já fazia 12 anos que o Brasil não era campeão e naquela época não jogava os Estados Unidos. E nós ganhamos dos Estados Unidos 2 vezes na competição. Então assim, a gente conseguiu fazer coisas que realmente teve uma transformação. E a gente deixou um pouco desse legado, entendeu? Da mentalidade de treinamento. O Diego trabalhava muito isso, com essa mentalidade de treinamento, de fazer um trabalho realmente de longo prazo, um trabalho mais longo mesmo, né? Não fazer só na competição, mas para que a gente pudesse, até por isso, porque a gente sabia que quando a gente fosse treinar para uma competição ia ter 15 dias, então não adianta a gente querer ganhar uma condição em 15 dias. Como é que acompanha o atleta de longe? Ele Então, o Diego fazia, bom, primeiro que hoje em dia é muito fácil a tecnologia, só falar para as né? pessoas, porque assim, a gente tá falando Diego. Quem tá pegando agora o bonde andando, né, entender que a gente tá falando do Diego Falcão, que participou aqui de um episódio com a gente. Se não assistiu, assista, vale muito a pena, porque ele fala da conversão dele. E aí ele vai contar toda uma treta que ele teve com esta seleção brasileira, que a gente já vai chegar nisso. Já vai chegar nisso. Que agora a gente vai chegar no lado do Neto. Porque o Diego, ele é um preparador físico, É um preparador físico, E tá desde... Quantos anos vocês estão juntos? 17 anos. O time que você carregava o Diego contigo. Ou seja, uma dupla de sucesso de trabalho. E quando você foi pro Flamengo, ele tava junto. Tudo junto. Então, Japão. Pois é, você falava... Onde é que eu vou, vem o Diego. Agora, teu braço ali direito te ajudando em tudo. E ele contou tudo o que aconteceu, mas a gente precisava ouvir o teu lado também. Queria ouvir a tua história. Você é meio Tele e Zagallo, assim, né? Foi mais ou menos isso. Diego, assim, a gente... Justamente por isso, além da gente acreditar nas mesmas coisas, né? Ter a mesma fé e a gente acreditar em Deus e ser realmente católico e praticar, a gente, da nossa amizade fora da quadra, profissionalmente era muito útil o nosso... Porque eu queria que a equipe jogasse de um jeito que, se ela não tivesse bem preparado fisicamente, não ia jogar. Então eu precisava de alguém que deixasse os jogadores, as jogadoras preparadas numa condição de jogar da maneira que eu acredito. Ser técnico, eu falo, é uma coisa de louco. Ser técnico é uma coisa... Porque, olha só, vamos lá, pensar no nome, basquetebol. É bola na cesta, ou seja, ganha o jogo quem faz mais cesta. Beleza, você pega a planilha do jogo no final, estatística. Quantos pontos o técnico fez? 0. Ou, claro que ganha quem toma menos cesta. Quantas bolas eu defendo? Nenhuma. Mas eu tenho que fazer as jogadoras, os jogadores acreditarem que, da maneira que eu acredito que vai ganhar, que eles executem aquilo. Olha que loucura. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falei que ultimamente eu estava muito convencido de que é preciso você trabalhar com gestão de pessoas. Porque a minha tarefa é eu fazer você acreditar que, da maneira que eu tô te falando, você precisa executar para dar certo. Não, antes disso, você precisa fazer eu acreditar que eu consigo. Exatamente, é isso. Porque a pessoa, quando tá com a cabeça derrotista, isso serve para tudo na vida, né? Por isso que eu falo da mentalidade. Seja no casamento. Meu casamento não tem mais jeito, não vai dar certo. Mas sabe por que isso? É uma coisa que é interessante. Queria falar sobre isso também, que serve bastante para... Eu falei isso até na palestra lá no Porto Real. Existe uma supervalorização do sentimento. O sentimento, ele é legítimo, certo? Por exemplo, você pode estar se sentindo mal e você está achando que você vai morrer. Porque esse é o seu sentimento. Ele é legítimo, você está se sentindo mal. Por exemplo, teve uma época que eu tive... Síndrome do pânico. Uma época eu tive, por exemplo, problema de prolapso. Era uma coisa simples. Só que como eu sentia a arritmia, eu falava, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Fui em 500 mil médicos, até que um dia o cara falou pra mim assim, olha, cara, é o seguinte, isso aqui que você tem, você vai morrer com isso. Você não vai morrer disso. Você vai morrer com isso. Então, ou seja, o que eu tô falando da supervalorização do sentimento? Porque o sentimento ele é legítimo, você sente. Só que ele não pode sobrepor a verdade.
E o que existe hoje, muito, é uma supervalorização do sentimento. E nós temos que nos apegar à verdade. Qual é a verdade? Para mim só tem uma verdade. E aonde a gente acha isso? Palavra de Deus. Vou dar um exemplo bem prático. Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Nós temos, às vezes, sentimento. Você está sentindo isso, né? Mas o que diz a palavra? Eu estarei com vocês todos os dias. Então, o seu sentimento não pode sobrepor a verdade, né? E não existe a minha verdade. Não existe isso. Existe a verdade. Porque a minha verdade é só uma opinião. Ela não pode sobrepor a verdade. Então é por isso que a gente tem que estar bastante ciente e lúcido para não supervalorizar o sentimento, que era aquilo. Ah, eu não me sinto capaz, eu não... Isso. Existe muito isso, né? Existe às vezes até a pessoa que sente que é uma coisa e começa... Não, e por isso que vai dar ação, né? Como que a gente transforma um impossível em impossível? Como? Né? A gente só transforma o impossível em possível com atitude. Né? Só que existe também uma coisa que são os milagres. Que aí já não somos nós que fazemos. Mas até nos milagres, eles acontecem se a gente fizer o nosso máximo. Vamos pegar alguns milagres aqui de Jesus. Né? Primeiro, bodas de Caná. Teve um pedido, né? Teve. Ei, acabou o vinho aí, ó. Teve quase uma ordem. Acabou o vinho. Ele, ok. O que ele mandou fazer? Enche as talhas. Bom, quem foi para Israel sabe o tamanho que é aquelas talhas. São grandes. Né? E altas. Não eram leves. Sim. Ou seja, teve um esforço muito grande para pegar aquelas talhas, encher de água. Né? Ou seja, aquilo era o máximo que eles podiam fazer. Eles estavam fazendo o máximo. Porque ele podia pegar e falar assim, pega as talhas, já está cheio de vinho, já pode levar lá. Ele poderia fazer isso, mas não. Ele quer que a gente possa fazer o nosso máximo. Isso é um milagre. Ok. Vamos pensar num outro. Ressurreição de Lázaro. Ele chegou lá. Ei, tira a pedra. Ele podia falar, pirlim pim pim, pum, estoura a pedra. Não, mas tira a pedra. Nós, humanos, nós podemos. Vamos lá, junta meia dúzia, sei lá, 10, sei lá quantos. Tira a pedra. Agora, deixa comigo. Agora eu vou fazer. Mas faça primeiro o que vocês podem fazer. Se a gente pensar em todos os milagres, tem isso. Até da concepção. Porque eu sempre falo isso, que Deus podia do céu falar... Jesus, aí plum, aparece Jesus. Mas não, fez uma jovem conceber do Espírito Santo, passar por todo aquele perrengue, vai ser apedrejada, não vai. José sonha, não faz nada com ela. José abraça, ok, Nossa Senhora, e vai, perrengue, foge pro Egito, tá grávida no burrinho. Tudo isso. Não podia ter feito também... Claro, se pensar todos. Não, vou citar só mais um, que eu gosto muito. E até fui numa missa lá no Santo Agostinho, e o Frei João falou muito bem disso, assim, ficou bastante gravado. Só um detalhe do que eu falei de conceber. E escolheu a mulher, sem pecado original. Porque se tivesse pecado original, não ia ser... o ventre tinha que ser muito puro para receber Deus feito homem. Mas para completar, isso que eu não podia deixar passar. Claro. E assim... O Frei, o que ele fez? Então, ele falou da passagem do cego de Bartimeu, né? Uhum. Também foi um milagre, né? O que aconteceu? Ele ouviu que Jesus estava passando, porque ele não pode ver. Então ele ouviu. O que ele fez? O máximo que ele... Qual que era o máximo que ele podia? Ei, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E os caras, ei, menos. Né? Falou mais alto ainda, porque ele podia falar mais alto. E ele fez ali o máximo que ele podia. Até que Jesus veio. O que você quer? Eu quero ser curado. Ah, ok, tua fé te salvou, então. Da mulher com fluxo de sangue, mesma coisa. Ela fez o máximo que ela podia. E a outra que pra mim, assim, fica muito... Que é o máximo mesmo, né? Que pode fazer. Do enfermo que veio pelo telhado com os amigos, né? Ele falou, cara, eu não consigo entrar ali, tem muita gente. Não, mas vamos fazer, dar um jeito. Ou seja, deram um jeito. Eles poderiam curar? Não.
Jesus poderia, mas sempre tem o máximo. Então, Tem esse que negócio ter a ação. tem que ter ação. Tem que ter essa ação para que a coisa aconteça. Claro. Né? A graça não dispensa a natureza. Exatamente. Então, sempre acreditei nisso. Vamos fazer o máximo. Vamos treinar 2 vezes. Uma não está sendo o suficiente. Entendeu? E depois a gente vai vendo. Aí vamos ver. Se isso for suficiente para, né, pra gente poder ganhar, ok. Se não for, vamos fazer um pouco mais. E se também não for suficiente, aí vamos ver se Deus vai nos capacitar para isso, né? Ele dá uma situação. E muitas vezes eu chegava num ponto que eu falava, cara, já fiz o meu máximo aqui. Se vocês assistirem os jogos, essa é uma coisa curiosa também. Se vocês assistirem meus jogos, assim, que vão assistir às vezes no YouTube, na televisão, alguma coisa, vai ter momento, principalmente nos momentos tensos assim, que eu vou estar assim com a mão no bolso. Cara, e todo mundo ficava, cara, que você foi com a mão no bolso, cara. É que eu já falei, cara... Parece que tá relaxadão ali. O meu máximo já foi. Meu limite já foi. Agora, só isso aqui, ó. Tá ali com a mão no terço, assim, ó. Porque eu sei que o meu já foi. O meu limite, ele já foi. Mas agora eu preciso quando disso. você tá na beira do campo... Preciso. E tá gritando lá, a turma tá te ouvindo? Ouve. Às vezes não. Por isso que a gente trabalha muito com sinais. Né? Então, por exemplo, as jogadas, elas têm muitos sinais. Então você vai fazer tipo uma jogada que você programou, muitas vezes é falando, mas muitas vezes é com sinal, cabeça, né, punho, 1, 2, 3, né? Faz sinais, camisa, short, que são sinais porque às vezes o barulho é muito grande, então você olhando, faz um sinal, todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas é interessante que você falou do terço, porque você treinou 2 vezes no dia. Foi lá, fez tudo que podia, agiu, fez a ação toda que você podia. Agora, ok, elas estão todas ali em quadra. Agora, tá meio esquisito o negócio. O que eu vou fazer é contar agora com o sobrenatural. É claro, é isso. Eu acho que na nossa vida, as ações do nosso dia a dia é assim. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas que até às vezes mandam mensagem falando assim, mas eu tô rezando, eu tô fazendo novena disso, mas tô não fazendo tá novena agindo. daquilo, eu tô fazendo novena daquilo outro. Mas e a ação, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo claro disso. O casamento tá desgastado. Tá ali, tá horrível, a pessoa tá... Aí manda mensagem, a minha mulher não quer mais saber de mim, separando, não sei o quê. Eu tô fazendo a novena com vocês, eu tô rezando com vocês, tô rezando terço todo dia. Ok, mas além de rezar, o que você tá fazendo? Teve um que me mandou essa mensagem, eu falei pra ele, você já foi lá pedir perdão pra sua mulher pelas besteiras que você fez? Você já mudou as suas atitudes pra ela ver que você tá diferente? Você já foi lá, levou flor pra ela, já pediu perdão? Você já fez aquilo? Eu perguntei essas coisas pra ele. Porque eu falei, tá bom, você tem que rezar, mas você também tem que agir. Claro, é a mesma coisa, que fala, vamos ficar rezando aqui pra que a gente ganhe. Não, Pois é. Não vai ganhar. não, pode até ser que ganhe, mas é assim, você não fez o seu máximo, o seu melhor, sabe? Você não Cara, mas mereceu. o cara não fez os 5.000 cestas dele lá e vai ficar rezando. Não, quando Tem o nosso que filho ficar foi fazer... treinando. É claro, Quando- o Oscar fala muito isso, né? O Porque Oscar você fala. tem que treinar. você tem aquilo. Olha, vamos lá. Eu montei muito tempo da minha vida. O cavalo aprende por repetição. O cachorro aprende por repetição. A galinha aprende por repetição. O pato aprende por repetição. E a gente não aprende? Se o cara ficar lá, plau, 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 uma hora vai, bicho. Vai Mas o acertar. Bertaldo falou pro Rafael, nosso filho mais velho, na época ele tava fazendo Enem, né, pra medicina, e o Bertaldo assim pra ele, olha, você estuda, mas aí, na hora da prova você reza e peça ao Espírito Santo que recorde tudo que você estudou. isso mesmo. Agora, não vai adiantar na hora da prova você rezar Espírito Santo com a resposta da E questão 1. não sabe. Peraí, Espírito Santo é D? É C? Não não vai é assim. funcionar. Não é assim. Eu acho isso mesmo. Sempre tá atrelado, né, à ação e a gente fazer o máximo que a gente pode. Né? Porque eu falo bastante também isso nas palestras. Falo assim, já ouviram aquela frase, né? Querer é poder. Né? Essa, pra mim, é a maior mentira que inventaram. Querer não é poder. Se eu ficar aqui, eu quero, e se eu quero, não fizer nada, não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas é uma casualidade. Né? Mas querer não é poder. Querer é o primeiro passo. Porque se você não quiser, você já não vai poder mesmo. Porque se você não quiser, você não vai fazer nada. Né? O que acontece é que desse monte de... Até porque, se eu perguntar, quem quer vencer na vida? Todo mundo quer. Todo mundo quer. E por que não é todo mundo que vence, então? Porque não faz esforço. Então, por quê? Porque não está disposto... Primeiro, porque não está disposto a pagar um preço. Né? Porque às vezes também pode ser, eu quero emagrecer. Ok.
Vou lá, vou fazer no médico, aí chega no médico, o médico fala, ó, você tem que fazer isso, assim, assim, você tem que fazer o exercício. Ok? O cara fala, ok. E não vai. Ou seja, ele estava disposto, mas não fez. Então, também não acontece. Entendeu? Então, assim, existe... Por que são poucos? Quer vencer na vida sem fazer esforço. Exatamente. Então, a atitude, ela é tudo. Então, ela é por isso que cada vez é mais restrito o meio, quando a gente fala de alto nível também, porque tá todo mundo fazendo o máximo. E quando todo mundo faz o máximo, aí entram nos detalhes. Entendeu? É quem faz o máximo, o melhor, que daí entra na excelência, mais vezes. Se você pegar o tenista, dou muito exemplo do tênis, né? Se pegar o tenista número 1 e o número 80, 90, eles fazem as mesmas coisas. Eles têm um saque bom, eles têm uma direita boa, eles têm um voleio bom, tudo. Mas por que um é número 1 e outro é 80? Porque o número 1 ele faz isso melhor mais vezes que o 80. Então já começa então, a entrar num ponto da excelência. Né? Então, que é aquilo que a gente falava também. Nós ganhamos uma vez, ok. Me perguntaram isso. Falaram assim, numa entrevista. Pô, você já ganhou o campeonato nacional, você ganhou a Copa América, você já ganhou o Mundial. E agora? Agora eu quero ganhar tudo de novo. Porque você permanecer na excelência... É mais difícil. É mais difícil. Claro. Até porque você já não tem ninguém mais para mirar na frente. Agora você tem que começar a fazer o seu melhor para que esses que estão aqui atrás não te alcancem. Porque se você também ficar parado, te passam. Então é mais difícil isso mesmo. Por isso que você tem que ser a referência de você fazer o melhor. A sua referência não é ganhar do adversário, é fazer o seu melhor. Se o seu melhor for suficiente para passar o adversário, ok. Só que se você também criar esse hábito de você fazer o melhor independente do adversário, você, quando passar pelo adversário, você vai e acabou. O adversário ficando cada vez mais para trás. Quando você fala desses 2 treinos por dia, é mais tática ou é mais preparação física ou misto dos dois? Então, a gente ou é só cultura? Isso que era importante também da preparação física e da periodização, né? Porque a gente tem que saber qual o período para fazer mais determinada coisa. Por exemplo, no início da temporada, a gente dá uma ênfase maior para a parte física e para a parte técnica. E começa a dar uma introdução da parte tática, para que eles tenham a condição de executar algumas situações que a gente quer. Só que eles primeiro precisam ganhar essa condição. Né? Então precisam ganhar velocidade, força, resistência, ganhar essas capacidades. E depois trabalhar as habilidades, como você falou. Né? De você lá arremessar não sei quantas vezes. Isso é uma habilidade. A habilidade, ela melhora quando você pratica. A capacidade não. A capacidade já tem um fator genético. Ela melhora também, mas depende muito do seu fator genético. Né? Agora, habilidade não. Arremessar, passar, driblar, chutar, saltar, essas coisas todas. Quanto mais você pratica, melhor você fica, porque melhora a técnica, a execução. Então, a gente trabalha nesse período onde não tem tanta competição, que é o período pré-competitivo, com esse tipo de situações. Depois, não, a gente já entra mais específico. E aí diminui essa outra carga. Esse jogo aí de saber qual que é o momento de cada coisa, que na minha opinião, é a chave. Para você não também chegar no dia da competição. O Diego falava muito isso. Falava assim, cara, não adianta você chegar na hora da corrida com o tanque vazio, porque você gastou todo o seu combustível antes. Então temos que saber, pra gente ter o combustível na hora da corrida, a gente Num conseguir jogo desse o pessoal perde muito peso? Ah, perde muito líquido, né? É muito líquido. Desincha. Desincha. Perde muito líquido, suor, tudo perde muito líquido. Vamos voltar a falar do Diego, que aliás o Diego é um cara muito legal, né? O Diego é um cara... Ele é muito falante, ele é comunicativo, ele é simpático, ele é agradável. A Luciana também é muito querida. Enfim, são gente muito boa. E aí houve o episódio com o Diego Falcão. Para quem não sabe, para quem não viu ainda o outro episódio, vou relembrar aqui. O Diego Falcão fez, na época tava negócio de aborto, Supremo, não sei o quê. E no Instagram dele, pessoal, Diego Falcão, ele botou uma postagem, como ele sempre fazia, né? Que ele falou. Vida sim, aborto não. E pronto, foi isso. Não ficou marretando ninguém, não bateu em ninguém, não fez nada com ninguém. Mas aí, isso foi suficiente para ele receber um telefonema, que ele também contou aqui, e acho que da dirigente né, da seleção, falando, olha, você tá fora da seleção brasileira. Por causa de uma postagem. Por causa da... mas por quê? Ele tentando até entender, né? E aí vale a pena depois... E ele entendeu que era, né, algo que foi feito ali às jogadoras,
que se sentiram ofendidas, porque meu corpo, minhas regras, eu posso abortar assim. Sendo que foi uma coisa que ele não fez no Instagram da seleção de basquete, ele não fez nada, falando aqui enquanto preparador físico, quando Diego Falcão, quando ser humano, como um homem no que ele acredita, que era contra o aborto. Né? E aí, para minha grande surpresa, para a surpresa de todo mundo, quando ele foi tirado da seleção, você que era o técnico, falou assim, se ele sair, tô fora também. E pegou o boné e foi embora. E falou, sinto muito, não fico aqui. E até quando o Diego teve aqui, eu falei pra ele, eu falei, pô, esse cara tem caráter, esse cara é firme, gostei dele. Porque eu achei muito legal da sua parte. Você foi muito fiel, você foi muito coerente com os seus princípios, com os seus pensamentos, com a sua amizade, sua parceria com ele de anos. Com a sua fé. Com a sua fé, principalmente. Você não botou, eu sou técnico da seleção acima disso tudo. Você ordenou, né? Isso é uma virtude. Você conseguiu botar direitinho, em primeiro lugar, Deus. Segundo, a família. E em terceiro, aí que vem o trabalho. Então, você conseguiu fazer essa ordem. E aí você pegou e falou... Foi... Vou ser bem sincero, assim, tá sendo, né, bem difícil, assim, porque... Primeiro que, assim, eles não queriam que eu saísse. Né? Eles não queriam que eu saísse. Quando eles vieram falar pra mim dessa situação... Foram vários fatores, né? E é claro que o principal foi pelos nossos valores. Então, eu sempre falei, meus valores eu não negocio. Negocio meu salário, negocio meu tempo de contrato, negocio o que for. Mas meus valores eu não vou negociar. Então, isso feriu meus valores. Por quê? Eu perguntei, por que vocês estão tirando ele? Quero saber o motivo. Né? O que ele fez? Né? Porque, assim, eu tinha uma autonomia e eles me deram essa autonomia de eu escolher as pessoas com quem eu queria trabalhar. E eles foram muito fiéis. Assim, a confederação é ruim para falar isso, porque, assim, parece que... E ficou meio que um ambiente, né? De que parece que a gente brigou. Ou parece que a gente não se dava bem. Não. Eu não tenho nada para falar da confederação, assim, do tempo que eu fiquei lá, com exceção disso. Mas o tempo que eu fiquei lá, eles foram muito fiéis a mim. Muito fiéis. Ou seja, tudo que eu pedia para eles, eles faziam. Eles me respeitavam. O presidente, o Gui Peixoto, o Marcelo, sempre, que agora vai ser o presidente, né, que era o vice. Mas eles sempre me respeitaram. A gente sempre teve excelente relacionamento, assim, de se falar mesmo. Quando aconteceu isso, por isso que eu falei, cara, foi uma má gestão da situação. Até porque não era uma coisa que o Diego estava fazendo naquele momento e para atingir alguém. Ele sempre fez. E todos sabiam. Porque quando a gente estava reunido, né, quando a gente estava em concentração e a gente ia para competição, essas coisas, a gente sempre dava um jeito e a gente ia na missa. E todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Então eles sabiam da nossa fé. E a gente falava muito disso. É claro que a gente não... o Diego falou uma coisa bacana, que ele fala assim, nós não precisamos concordar em tudo, nós só precisamos concordar que nós podemos discordar. Então, assim, eu não quero que nesse negócio, a minha verdade. Não, existe a verdade. E acabou. Não queira impor pra mim, né, me obrigar a acreditar nas suas ilusões. Você acredita na ilusão que você quer, no sentimento que você não tem nenhum problema. Não me obrigue a acreditar nisso dizendo que isso é a verdade. Não. Isso aí... Tranquilo. Então a gente sempre teve esse relacionamento, até porque a gente viveu nesse ambiente, a gente sabe que era um ambiente que tinha algumas coisas que eram, assim, talvez contra a maneira que a gente pensa, os nossos valores. Mas a gente conseguia respeitar isso, a gente consegue respeitar isso. E não teve nenhum problema, sabe? A gente se dava super bem com todos, com o jogador, com as jogadoras, com a comissão técnica, todos. Então foi uma grande surpresa, porque um ambiente externo, por esses motivos, né? Você não foi consultado? Não. Porque eles me falaram antes. Só te comunicaram. E eu falei, exatamente. E até foi essa a palavra, né? Até eu falei, gente, quando a diretora me falou, olha, você viu o Diego, os posts? Eu falei, cara, o Diego sempre fez isso, cara, mas ele não falou nada de ninguém. Eu falei, vamos parar com isso, a gente tem um monte de coisa pra gente resolver. Vamos resolver essas coisas, né? Isso aqui deixa cada um, coloca. Até porque também as meninas colocavam várias coisas a favor do aborto. E que ninguém é obrigado a concordar. E a gente nunca falou nada. Eu falei isso até. Ok. Aí depois, no outro dia, me falaram, não, já tá decidido. É assim.
Enquadra nos treinos, vocês falavam alguma coisa? Eu vi que você fez uma postagem a favor do aborto, não pode ter aborto. Você fala, nunca faziam nada disso. Nada, pelo contrário, a gente colocava o foco no nosso trabalho e no relacionamento. Tanto é que assim, a gente não aceitava algumas coisas, porque não aceitava dos nossos valores, mas a gente respeitava e tratava bem. Porque também faz parte do meu valor eu te tratar bem, independente daquilo que você pensa. Entendeu? Independente disso. Eu te tratar bem é independente daquilo, porque depende do meu trato com você, daquilo que eu realmente tenho que fazer como cristão, né? Então, isso foi uma grande surpresa. Eu falei, cara, e na época até o presidente, o vice me ligou, porque a diretora me ligou e falou, ó, aconteceu isso, e o Diego tá fora. Daí eu falei, eu falei, não, mas peraí, vamos conversar, deixa eu falar com o Gui. Não, já tá decidido. Daí eu falei, como assim tá decidido? Não, só tô comunicando. Ah, você só tá comunicando? Ok. Ah, você precisa me mandar o nome então de um preparador físico novo. Eu falei, não, eu vou falar com o presidente e com o Marcelo, que é o vice. Eu falei, depois que eu falar com eles, eu ou eles te comunicam. Porque já que o nosso relacionamento é só de comunicação, né? Então eu falo com quem decide e depois... E aí foi um período que eles estavam viajando... os diretores, né? O presidente, o vice, eles estavam, porque estava tendo uma competição do masculino fora do Brasil. Eles estavam nessa competição. E aí eu não consegui ter contato com ele. E aí meio que vazou, eu não sei de que forma, mas vazou que o Diego estava fora. E aí, mas por quê? Porque não sei o que lá, criou-se uma... Vazou ou vazaram? Não sei, eu acho que vazaram, né? Porque é difícil alguma coisa interna, né, poder sair assim do nada. Porque já vazaram para poder, né, tornar inevitável. Isso, exatamente. E aí o que aconteceu foi que falei, cara, aí criou toda essa situação. Aí eles me falaram, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, eu que pergunto o que tá acontecendo, né? Porque uma situação complicada. O presidente não sabia da demissão? Então, eu não sei muito bem assim se ele sabia, se ele não sabia, se ele acatou uma decisão. Quem também decide, no final das contas? Da direção. Na verdade, assim, tem o presidente, tem o vice-presidente e tem a diretora do basquete. O presidente, é claro, ele é tipo a voz final, mas... eu acho que também ele não pode falar, ó, você não quero saber o que você pensa, não quero saber isso, até porque eu não sei como levaram isso pra ele, né? E como a gente não conseguiu ter esse contato, porque tudo que acontecia do basquete feminino, ele falava comigo. Sempre a gente teve esse relacionamento. Mas nesse caso, eu acho que foi uma coisa que aconteceu tão rápido que não tinha como voltar. Porque já tomou uma proporção muito grande. Mas foi o que o Bertaldo falou, vazaram pra tornar inevitável. E agora eu acho que sim. O negócio vazou, agora deu confusão, como é que vai falar que é mentira? Até porque eu acho que poderia ser resolvido internamente, né? Poderia ser resolvido internamente, se afetou tanto. Então, acho assim, foi uma situação que... Mas pelo que eu entendi, as jogadoras se sentiram afetadas, foram a dirigente reclamar da postagem do Diego, foi isso? E eu não sei te dizer se foi isso ou se foi o inverso. Entendi. Entendeu? Eu não sei muito bem, até porque eu não Alguém tenho esse domínio. Aborto se exatamente. irritou, e o meio também, né? O meio do basquete feminino, tem algumas comunidades que são bem assim, de extra, né? De mídia, de imprensa, que são muito pró, né? Ao aborto, eram contra essa PL e tudo mais, que estava no momento disso. Então, acho que parece que se sentiu, assim, vamos colocar de lado tudo que esses caras já fizeram com a gente, de bom, o que eles estão fazendo. Não, isso é uma ingratidão e absurda. Vamos agora colocar isso aqui na pauta. Essa é a prioridade. Gente, horrível. Muita ingratidão. Horrível. Eles foram muito ingratos. Essa é... Pô, eu tenho vontade de falar, gente, a gente pegou um time que tava aqui um cocô. Todo mundo ruim. Tudo horrível. Ganhou. Aí agora vocês vêm botar a manguinha de fora e falar, tipo... Até porque, assim, já tinha... O presidente, o vice-presidente já tinham dito que a gente ia ficar, porque já existia um pouco desse descontentamento. Né? E ele já falou, não, eles vão ficar para esse próximo ciclo, eles vão ficar. O Neto vai ficar, fez reunião com a direção, com a diretora e tudo, falou, o Neto vai ficar. Então já estava tudo certo. Então por isso que eu falo, foi muito difícil, depois de eu ter feito esse acordo, eu falar, eu tô fora. Né? Porque, primeiro que assim,
é um sonho, acho que de qualquer treinador ou qualquer desportista de estar na seleção. Eu gosto de estar na seleção. Eu fiquei 14 anos na seleção masculina e já estava 5 na seleção feminina. Ou seja, eu vivi, né, esse mundo da seleção brasileira. Quando eu fui para Angola, eu fui treinador da seleção de Angola, do masculino. E eu abri mão da seleção de Angola para poder ficar com a seleção feminina, né? Para poder ficar. Porque esse era o compromisso que eu tinha. Eu não vou nem falar de valores, porque o que eu ia ganhar de ser treinador de Angola não tem nem comparação. Até porque aqui também era uma situação que a gente ganhava mais diárias. Não era um salário, a gente não tinha contrato, né? Então... Ou seja, você estava fazendo por um sonho, por um claro, ideal, né? E porque a gente estava vendo que estava funcionando. O trabalho estava evoluindo, a gente estava conseguindo melhorar. E não é só melhorar o resultado. A gente estava conseguindo melhorar o ambiente. A gente estava vendo as jogadoras conseguindo ir para a Europa. Algumas já conseguiam, mas já estava conseguindo muito mais. O campeonato nacional estava tendo também uma melhora. Acaba refletindo nelas também, acaba refletindo em tudo. Claro. Né? Porque aquilo que eu falei, você muda o comportamento, se você muda a mentalidade. Se você muda a mentalidade, isso vai contagiando aonde você está. Então elas levavam isso para os clubes e a gente tinha um bom relacionamento mesmo. Então foi muito difícil, mas eu falei para eles, cara, eu não posso continuar, eu não posso aceitar. Primeiro porque não concordo com o motivo de vocês terem aceitado tirar. Então, e tiraram ainda sem falar com você. Eu tô fora, Falei, então, desculpa, com dor no coração, porque eu já tinha planos para ficar com a seleção e tinha planos também para trabalhar com basquete feminino. Eu estava na África, né? Fiquei 4 anos na África com uma equipe masculina, que foi em Angola. E eu já tinha terminado o contrato, ia voltar e ia colocar o foco mais no feminino. Então eu já tinha visto, já estava vindo com um agente para ele me levar para os Estados Unidos. Eu ia ficar lá numa equipe de WNBA para poder viver esse ambiente, para poder me especializar ainda mais e trazer isso pro Brasil. Né, e eu ia investir mais no feminino. No fim, aconteceu tudo isso, mas é triste, mas a gente tem que saber que os valores estão acima, né? A gente tem isso acima. Minha esposa fala uma coisa muito interessante, assim, que eu fiquei muito triste no momento, né? Que eu tinha que falar não. Eu nunca disse não. Tanto é que eu aceitei muitas coisas, assim, de dirigir categorias de base, de ser assistente e tudo mais, porque eles me disseram, não, preciso que você faça isso, ok, eu vou fazer. Eu preciso que você faça isso, ok, eu vou fazer. Eu preciso que você faça isso, ok, eu vou fazer. Eu não queria dizer não. E você abrir mão de um cargo desse era complicado. Mas pela circunstância e pelo motivo, né, ela me diz uma coisa que é muito verdadeiro, que isso é uma coisa que também conforta. Ela falou, pô, a gente tá vivendo nessa vida para uma coisa, para que a gente consiga chegar no céu. A gente tá aqui para isso, só. Porque a nossa vida mesmo o que a gente quer estar no céu. E quando você chegar lá, e para você entrar lá, Deus não vai pegar lá e falar assim, bom, deixa eu ver aqui. José Neto, tudo bem. Falei aqui com a Alexa e com a Siri e com o Google. Multicampeão. Ganhou o título não sei aonde, ganhou não sei aonde. Campeão em Angola. Muito bem. Pode entrar. Ele não vai fazer isso. Ele vai perguntar o que você fez para que você pudesse me honrar. O que você fez para merecer estar aqui. Não foram os títulos. Não foi o seu trabalho. Não foi quantos anos. Não foi seu currículo. Entendeu? Então, e esse dia foi um dia de decisão que foi assim muito de oração. Porque eu lembro que a gente acordou de madrugada. A gente acordou e ela viu que eu tava muito assim, nervoso. Ela falou, vamos rezar. Vamos rezar. E a gente rezou o terço, tudo. E ela falou, não, fique em paz. Fique em paz, você vai tomar a decisão certa. Fique em paz que é isso que Deus quer que você faça. E então foi quando eu falei, não, então liguei pro presidente e falei, olha, desculpa, mas não vou continuar. Isso foi complicado, porque também pegou eles um pouco assim de surpresa. Eles não esperavam a sua atitude, né? Não, eles não esperavam. Até porque a gente tinha um muito bom relacionamento e a gente continuou assim. Depois eu acho que, como o meio começa a falar muita coisa, né?
E entra também outros aspectos, né, fora do esporte, entra muita política, essas coisas, então acabou que tomou uma dimensão e a gente assim meio que não se fala mais. Eu acabei que da confederação agora não tem nenhum relacionamento, não tenho contato, né? Mas quando você tomou a decisão, alguém te ligou? Alguma jogadora te ligou? Até para agradecer o que você fez? Não, teve algumas me ligaram, poucas, mas essa é muito do perfil delas. Elas têm esse perfil. De ingratidão? Não é de ingratidão, isso. é de Você talvez, fala, pô, o cara talvez ajudou um pra pouco caramba, de gente. omissão, sabe? Mas é do perfil, é um pouco do perfil delas. A gente nem tinha muito essa expectativa de que elas, vamos brigar por isso. Eu sou grato porque teve um momento em que elas meio que foram consultadas antes, né, num tempo antes, se a gente iria continuar ou não. Porque quando a gente não classificou para a Olimpíada, meio que criou um pouco esse negócio. Apesar de ter sido dito que era um processo mesmo, e as coisas estavam melhorando, consultaram um pouco as jogadoras. As jogadoras falaram, não, ele tem que continuar, o Neto tem que continuar. Então, assim, eu sou muito grato. E falei isso publicamente, falei para elas, falei numa reunião com a direção, tudo. Falei, eu sei que eu tô aqui porque elas também, e sou muito grato por vocês terem acreditado no nosso trabalho, né? Mas acabou que chegou num ponto que ficou, acho que, um pouco insustentável. Mas é difícil, assim, a gente vê uma coisa que dói um pouco, mas... Tem o pecado de ação, mas tem o pecado de omissão. E não dava para ver uma pessoa dentro de um grupo ser demitida porque defendeu a vida e ter o valor que se tem e permanecer lá. É muito complicado. Então, é como se eu estivesse assinando de ok, vocês fizeram, então não tem problema. Não tem problema, tudo bem. Isso aqui... Porque a minha carreira é mais importante. Não é assim. E acho que também é uma coisa que não é muito comum hoje em dia, né? Talvez essa fidelidade. Não, muito comum não, isso é raro. Vamos combinar, não é muito comum não, é raro. E até pela situação, né? Pela situação. Não é, eu nem gosto muito de falar isso porque parece que é até chororô, mas, por exemplo, desde que aconteceu, muitas portas fecharam pra mim. Coisa que tinha, acertava num dia, no outro dia desacertava. Uma coisa, tava pedindo... Tinha essa possibilidade? Não. Agora não tem mais. E falava que era por causa disso. Não, por esses problemas que teve, que não sei o que lá. Tudo bem, se é por isso, né? Teve uma situação que a pessoa ia me contratar para um trabalho, não era de treinador, para fazer um trabalho extra, e falou comigo na sexta-feira e no sábado desfalou. Falou, não, pelo que a gente... viu aqui, a gente recebeu algumas ligações e tal, é melhor a gente não entrar nessa polêmica, a gente não quer... Não, tudo bem, se é por esse motivo, não tem nenhum problema. Se você fala que era para ser comentarista, eu falei, se você fala que eu não entendo de basquete, que eu nunca ganhei nada, que eu nunca fui nos Jogos Olímpicos, né, que era pra Olimpíada, ok, eu vou brigar com você, mas se é por esse motivo, acabou a nossa conversa aqui, não tem nenhum problema. Então, assim, tem coisas que mexem com a gente, né? Que você vê, você fala, caramba, tudo que eu fiz por uma coisa ser uma coisa, né, reta, para que seja... Eu era, assim, coisas que eu me preocupo muito, é de ser justo e de ser grato. Eu falo isso pros meus filhos. Falei, essas duas coisas, nós temos que ser justo e grato. O que o Bandeirinha falava? Eu só não perdoo os ingratos e os hipócritas. A gente tem um amigo que ele diz isso. Ele falou assim, eu só não perdoo os ingratos e os hipócritas. Eu olhei pra cara dele e falei, eu perdoo todo mundo. Eu falei, tu não perdoa ninguém, então, né? Então, não ser ingrato, ser justo... E a lealdade, assim... E o Diego, cara, o Diego... Que nem falei, o Diego não é meu amigo, cara. O Diego é meu irmão. O Diego é mais do que amigo, assim. O Diego é meu irmão, né? Assim como eu tenho também, até conhecido de vocês, que é um grande amigo, que é o Alisson Castro. Sim. E assim, são pessoas que realmente Deus coloca na nossa vida para que possa nos conduzir para esse caminho, né? E o Diego foi muito assim comigo. O Diego foi um cara que foi na alegria e na tristeza, né? E ele brincava até com a minha esposa, falou, porque assim, quando a gente viajava, a gente ficava no mesmo quarto, né? Quando a gente viajava com time e tal, então às vezes eu ficava no mesmo quarto, ou eu ficava sozinho, mas tinha umas épocas aí que era meio de restrição de
dinheiro e tal, então a gente acabava ficando sempre em dupla e eu sempre ficava com ele. Ele brincava com ela, ele falava assim, pô, eu já dormi mais com seu marido do que você, com ele. De tanto tempo, né, que a gente vai e fica. E então, assim, não poderia num momento desse, né, de pegar agora e falar, não, beleza, fica aí. Mas eu acho que sem independentemente, claro, ele você tem uma grande amizade e tal, uma família, mas independentemente era um homem do seu time que foi tirado sem te perguntar por um motivo injusto. Por um motivo. O motivo foi o que... Né? Eu não podia aceitar esse motivo, entendeu? Aí não... Eu não podia aceitar esse motivo. E uma das coisas Se ele assim tivesse que... feito, sei lá, ele enfiou o pé pelas mãos, ele foi lá na página da seleção de basquete feminino, detonou, falou que essas mulheres são todas umas horrorosas, que não sei o quê. Mas não foi nada, o cara não errou em nada. Até porque ele já tinha feito antes, entendeu? Já tinha feito. Ele sempre postava essas coisas na página dele. Então, assim, foi uma coisa que ele... Eu não podia agir de uma outra forma. E uma das coisas que mais me, assim, às vezes me conforta é quando chegam algumas pessoas e falam pra mim, cara, eu não esperava uma outra coisa de você. É difícil, mas eu não esperava uma outra coisa de você. Conhecendo você como eu conheço, eu não esperava que você fizesse uma outra coisa diferente disso. Então essas são as coisas que eu faço, putz, fiz certo. Sabe? É difícil. Ou seja, é as difícil, pessoas te veem como um homem de caráter, como um homem de princípios, né? Isso faz toda a diferença. E agora vocês vão treinar quem? O Diego já tá longe, né? O Diego já tá na Austrália, conseguiu um trabalho lá, isso era um desejo dele mesmo também. E vai fazer a vida dele lá, tenho certeza que vai dar tudo certo, e as coisas estão dando. Mas já falado tem um time lá bastante pra com ele. fazerem junto, né? E agora vamos ver, vou esperar. Por enquanto, assim, não tenho nada assim previsto, né? Tive algumas propostas, mas tô esperando para ver se realmente vale a pena. Que agora tem uma prioridade, né? Tem a minha prioridade, sempre foi. Eu sempre falei, eu não coloco as minhas pretensões acima das minhas prioridades. Né? Se pretensão de eu ser um treinador, uau, ok, eu tenho. Mas se isso for impedir que eu cuido da minha prioridade, que é a minha família. Tanto é que fui pro Japão, minha família foi junto. Fui pra África, minha família foi junto. Então, assim, eu não consigo separar. Essa é a minha prioridade. Você mora no Rio? Eu moro aqui pertinho. Moro aqui. Oh, atenção aí, Flamengo. Tem um treinador aqui. Ixi, não fala isso, dá problema. Isso aí. Não, sou eu que tô falando. Atenção, Flamengo, atenção. Porque a gente quer que, como nós somos flamenguistas, a gente quer que o Flamengo ganhe. Então a gente quer botar. Quem é o presidente? É o Landim, bom. Né? É o Landim. E atenção, presidente Landim, olha aí. Pois é, a gente quer técnico tem campeão. Eleição agora, né? Vai ter eleição, né? Agora, vai ter eleição. Mas assim, eu tenho... Claro que a gente formata a cabeça, né? E eu falo bastante isso pra minha esposa. Tem dias que realmente a gente fica meio... Porque a gente formata a nossa cabeça sempre pra produção. Você imagina, todo dia você tá ali, uma coisa... Quando você para, você fala, e agora? Né? E aí já tem bastante tempo. E aí você fala, será que eu pego qualquer coisa? Então eu tenho ocupado, por exemplo, muito mais em oferecer mesmo o trabalho, né? Então, tenho feito palestras... clínica para treinadores, né? E é legal, porque meu filho tá jogando basquete agora. Ele joga onde? Ele tá jogando aqui, quando a gente chegou também, eu coloquei ele nessa NBA School. Ele tem uma escolinha que é da NBA School, e ele vai aqui, que é ali no Uptown. Então ele vai treinar. Ele nunca tinha jogado basquete assim também. Ele sempre brincava comigo, mas o que ele jogava mesmo era futebol. E ele jogava muito bem. Quando a gente saiu e foi pra África, ele era muito novo, tinha 12 anos, e aí ele disputou um torneio aqui, e algumas equipes se interessaram nele. Botafogo, Boa Vista, uns times assim. Eu falei, cara, não tem como eu deixar você aqui, né, com 12 anos e levar muito novo. Aí ele foi. E aí, claro, passa o tempo e é difícil, né, para ele voltar a jogar, porque aí já começa a ficar muito mais competitivo, muito mais difícil. Aí ele falou para mim assim, pai, eu vou decidir que eu vou jogar basquete. Você quer jogar basquete? Pô, eu tenho em casa o melhor treinador. Pô, se eu não conseguir jogar basquete, então vai ser difícil. Então eu vou tentar. Admirando o pai, isso é legal. Então, assim, coloquei ele lá, vou levar ele pro treino, às vezes converso também com os treinadores, vou lá, dou clínica pros treinadores, falo um pouco das coisas que
que é para melhorar, né? Como se estivesse ajudando mesmo. Como se estivesse, não, ajudando. Então, acho que são essas coisas. Que eu acho que Deus também vai colocando um pouco na nossa cabeça de, pera um pouquinho, você tá achando que você tem o controle de tudo, deixa que eu vou fazer aqui na melhor hora, no melhor momento. E aí a gente tem que estar abastecido na fé, você né? tem muita coisa a fazer no basquete e em muitos clubes ainda. Aqui e fora daqui. Se for no Flamengo, melhor, presidente Landim. Não, a nossa vida é pautada pela fé, né? Exatamente. Tudo que aconteceu até hoje foi por isso, né? Se hoje a gente foram muitos milagres que aconteceram na nossa vida, né? Eu fui para Joinville achando que eu ia ficar lá minha vida inteira, né? Antes de vir pro Flamengo. Porque minha esposa passou por um momento bem delicado, né? De um problema de saúde. E a gente foi pra lá e falou, não, quero ficar em paz, quero ficar tranquilo. É uma cidade boa para se viver, né? Joinville. E aí Deus falou, não. Vou botar você num outro nível. Então, o que o Senhor está preparando agora para você? É, agora né? tem que escutar o Senhor. Tem que ter paciência. Paciência, mas ele vai, no momento silêncio. certo, ele vai falar. Porque muitas vezes ele quer um período realmente de pausa. É um período de pausa, de espera. Mas na hora certa ele vai falar. É isso. Né? Que muito maravilha. muito bom. Muito bem, gostei imensamente. E se quem quiser suas palestras, né, te contratar para fazer palestra, te chamar, entrar em contato, dá o seu Instagram. Na verdade, assim, eu não tenho... Como eu comecei a fazer algumas palestras quando eu estava no Flamengo, né? Porque, assim, muitas empresas, por a gente ter ganhado tanto, né, e ter tido uma repercussão, muitas empresas, né, do mundo corporativo, eles buscavam assim, mas ganha 1, 2, 3, 4, ganha América, ganha o Campeonato Mundial. Alguma coisa de liderança, de planejamento, de trabalho em equipe, né? Para se manter aí, alguma coisa pode passar. E acabou que eu, assim, fui estudar um pouco isso também, né? Fui ver como que eu poderia adaptar. Então eu criei uma palestra para que eu pudesse falar para esse mundo corporativo. E é claro que eu sempre adapto, né, para o ambiente. E acabou que, assim, muitos vinham algumas empresas querer me contratar para vender minhas palestras, né? Só que como eu estava com o foco muito de ser treinador, né, então eu estava fora do Brasil, já desde que eu saí do Flamengo, eu estou fora do Brasil, Japão e depois na África, eu não tinha tanta disponibilidade. Então era muito assim, as pessoas falavam comigo e eu, vou mas tem que ter acertar. alguém vendendo a palestra. Então. Mas isso aí acabou que eu acabei que nem fiz, porque... Mas devia fazer. O teu agenciador lá no... ele é especialista mais em time, basquete, né? não é de vender em palestra. time. Ele tem que ir para outro ponto. É outro agenciador. É uma outra agência. Entendeu? É uma outra Mas agência. acho que valeria muito a pena. Por enquanto, assim, tenho feito através de muitos contatos, às vezes até nas palestras que eu dou, outras empresas também acabam me buscando por esse contato. Você tem muita coisa boa para falar, exatamente em relação a time, a liderança, a ordem, a fortaleza, a virtude da fortaleza. Não, e assim, uma muito. coisa que eu falo que é a situação prática, né? Não é uma coisa que eu tô contando uma história. Não é uma coisa que, assim, eu tô achando que é aquilo. Não, são vivências, né? Quando eu falo assim, você tem que ser persistente. É porque eu esperei 20 anos para conseguir ter o primeiro título. Então não foi que assim, aconteceu agora. Ou então você leu que é importante ser persistente, ser disciplinado. Não, a minha vida foi assim, né? Como que você faz uma equipe que é desacreditada e não foi uma vez, né? Isso foi em Joinville, isso foi no Flamengo, isso foi em Angola, quando eu tive agora, isso foi na seleção feminina. Ou seja, existe aqui uma situação prática de colocar, claro, os conceitos que existem, mas numa situação replicável, prática, né? Exatamente, ou seja, isso aí eu falo com uma certa propriedade, né? Outro dia minha filha falou, não, foi na faculdade. Minha filha falou, outro dia foi lá, pai, na faculdade, uma pessoa falar sobre não sei o que lá. Eu falei, que legal, mas o que ela já fez? Não, ele escreve sobre isso, mas ele trabalhou aonde, fez o quê, né, para ele falar sobre isso? Não, ele só... Ou seja, perde um pouco a credibilidade. Agora, quando você já vivenciou aquilo e você sabe que aquilo que você está falando não é tão fácil assim. Que nem eu falo também, né? Eu falo assim, poxa, se colocar meu nome lá, vai aparecer multicampeão,
ganhou não sei quanto. Tudo bem, mas foram 20 anos e fui mandado embora 5 vezes. Mandado embora. Não é que assim, cara, sai. Não, mandado embora. Você não serve. Eu conto uma situação que teve num clube, reunião com todos os treinadores, o diretor, você é o pior treinador que a gente tem aqui. Estava na categoria de base. Você é o pior treinador que tem. Você só tá aqui porque você já faz tempo que tá aqui e... Manda um e-mail pra ele com os títulos hoje. Não, ele foi me entregar o prêmio de melhor treinador outro dia. Ou seja, assim, acontece, né? Mentira, ele foi... Assim, acontece as coisas. Né? Isso não, é uma coisa que eu falar, E ele não, assim, yes. vamos desistir. É porque o sentimento, né? Aquele negócio do sentimento. Deus me abandonou. Eu não sou capaz. Ué, Gisele eu não sou aqui. Bündchen, no início, a mulher falou pra você não tem jeito pra ser modelo, ok, você é alta Michael tudo, Jordan. mas você tem que operar esse nariz, você tem que não sei o quê. Ela foi recusada rechaçada. em muitas agências. Foi. Michael Jordan. Michael Jordan no college, tchau, você não serve, você não vai jogar. É o maior de todos Mas os sabe o que tempos. acontece? Eu tenho pena dessas pessoas, elas não conseguem enxergar o óbvio. Não conseguem ver aquela liderança, aquela coisa. É uma incapacidade daquela pessoa mesmo. Tem que ter pena. É aquilo, né, que a gente fala. Não consegue. Às vezes o que o outro pensa não é o que você é, e você não pode acreditar nisso. Exatamente. Né? Isso aqui é simplesmente uma opinião dele, não é um rótulo. Eu vou te fazer um negócio. Mas tem gente que se influencia muito e sai derrotado e morreu ali. Olha, vou te falar um negócio que eu tenho certeza absoluta. Absoluta mesmo. 99,9% das mulheres acham que os homens têm, a respeito delas, opinião diversa da dos homens. E se sentem mal, se sentem feias, se sentem angustiadas, se sentem não sei o quê. É uma lista de sentimentos em que o homem absolutamente não está preocupado com nada daquilo que fez ela ficar angustiada e deprimida e jogada num buraco. É porque aquilo que eu falei pra vocês é a supervalorização do sentimento. Você supervaloriza. É isso aí. Sobrepõe a uma verdade. Então o sentimento ele sobrepõe uma verdade. Você conhece algum homem na sua vida, que passou pela sua vida, que se importe com a celulite? Difícil, né? Então. E o que a mulher acha? Que o homem se importa com a celulite. Fazer o quê? Você falando do sentimento, eu gravei uma aula para a comunidade Ânima, que já vai estar dentro da comunidade, falando sobre virtudes. E eu disse isso lá, que é uma coisa muito interessante, né? Que até a ordem das coisas Deus fez certo. A cabeça está acima do coração. Não é isso? Porque você não pode botar o teu sentimento acima da razão, porque senão você mistura tudo. Tem uma ordem a coisa. Quando a pessoa, né, bota o estômago acima, ou seja, eu vou comer, o centro da vida dela é comida, já tá até abaixo aqui do sentimento, ó. Já vai indo, a parte sexual já tá mais abaixo, então você vai indo, até nisso tem ordem. Eu falo, eu uso isso aqui, mas esse do sentimento e do coração, eu vou começar a usar agora, se você permitir. Né? Porque eu sempre falava que Deus é muito sábio de que colocou a nossa cabeça acima do nosso corpo para que a nossa cabeça mandasse no corpo. Então, isso eu usava muito nos treinos, que falava assim, tô cansado. E? Ok? Então, faça, mas mesmo cansado, talvez um pouco. E eu falava às vezes pro médico, eu falava o que ele vinha, o jogador hoje não vai treinar, mas ele não vai treinar por quê? Não, ele não vai... Eu, assim, respeito. E se você fala que não, mas eu vou te questionar. Entendeu? Porque eu quero saber se isso realmente impossibilita ou limita. Se limitar, eu vou criar uma maneira dele treinar com essas limitações. Mas ele ficar aqui descansando fora... Não dá, né? Não dá. Agora, ele não pode correr. Ok, então ele vai fazer uns arremessos parados. A mão dele tá quebrada, né? Ou então ele fica aqui do meu lado e vamos falar aqui as coisas que ele precisa ouvir. Tem que estar participando. Não, fica lá na cama, lá no consultório, fazendo gelo, fazendo... Não. Pode fazer, tem que fazer, claro, para tratar. Mas fora do horário do treino. No horário do treino eu quero ele aqui. E se ele impossibilita, ok, ele vai ficar aqui, mas ele vai ficar aqui no treino. Mas se ele limita, ele vai fazer alguma coisa limitado. Então, assim, é aquilo que eu falo. A cabeça, Deus é muito sábio, né? Deus foi muito sábio de colocar a cabeça acima do corpo, para que a gente possa, a nossa cabeça mandar no corpo e não o contrário.
né? Mas É esse do isso aí. sentimento, do coração. Tá E quem certo. quiser, verdade. então, contratar o nosso querido técnico campeão. No Anima.com, fala com o Bertal. Isso, aí. Gente, é o seguinte, mande e-mails para a Anima, então o novo agente de palestras dele sou eu. Tá? Muito bom. Não, é @Neto Basquete. Neto Basquete. Basquete com K, Basquete com K e gente. Temudo final. Muito Temudo bem. Eu vai falo tá assim, o escrito Diego dá aqui. risada sempre, porque eu sempre falo assim, como é que é seu e-mail, tá? Porque o meu e-mail também é netobasket@hotmail.com. Porque não é basquete, é basquete. É. E aí eu falava, mas é basquete com K e Temudo final. Toda vez, quando o Diego tava do lado, com K e Temudo final. Com K e Temudo final. Pra não confundir. Muito É bem, isso aí. muito bem. Então, muitos Mandar um beijo pro contratos. Diego. Beijo Não, pro abraço. Diego, isso Beijo aí. pro Diego, que é um queridão. Eu falei pra ele que eu vim aqui, ele mandou um Isso abração mesmo. pra vocês. Legal, muito Tá bom. bastante feliz lá e eu fico feliz por ele também. Que bom. Tá lá com a Lu. Que bom. E olha, vocês que assistiram, gostaram desse episódio maravilhoso, compartilhem. É egoísmo guardar só pra você. Então, compartilhe o episódio para outras pessoas, deixa o like, bota aí comentários pro nosso querido Neto e se inscreva no canal. Isso é também importantíssimo. E mandem mensagens também pro Neto, que Isso aí. vai gostar muito de receber todas. Obrigado. Muito bem. Não é? Presidente do Flamengo, esquece não, hein? É isso, queremos... Eu nem sei quem é o técnico Alguém hoje, conhece ó. o presidente Eu do nem Flamengo sei aí? quem é o Mande, vamos técnico encher a hoje. caixa dele de e-mail. É isso, obrigada, viu? Não, Foi eu que muito bom. agradeço, Agradecemos obrigado. muito a sua presença. Eu frequento bastante aqui o santuário, e porque eu moro pertinho aqui, eu já Que bom. venho com minha família. Você é então o agradeço vizinho de demais Nossa estar aqui. Senhora. É isso. Olha aí. Maravilha. Muito obrigado. bem. Obrigada. Fica Valeu. com Deus. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.